Bem, vamos começar mais um episódio do nosso programa de uma graça de podcast, né? Como a gente sempre fala, essa graça tem duplo sentido, né? Graça porque o nosso tema é sobre pioneirismo, serviço Bahá'í à humanidade, né? De levar a palavra de Bahá'í lá aos recantos do mundo, né? E graça porque nós vamos ver que realmente a vida de um pioneiro como o nosso querido Irade Roberto Egrari tem momentos de muita graça, de muita leveza, de coisas realmente muito engraçadas. E como nós também sempre mencionamos, o objetivo desse nosso podcast é exatamente incentivar outros amigos de todas as idades, né, a prestar esse serviço tão meritório, né, que é o serviço de pioneirismo. E aí, com isso, nós vamos aqui relembrar de algumas histórias, de alguns episódios interessantes da experiência do pioneirismo, né? Então, em vez de nós apresentarmos nosso querido Irade, nós vamos pedir que ele se apresente e que se sinta à vontade, que o nosso bate-papo aqui vai correr solto, né? Roberto, muito obrigado pelo aceito do nosso convite e sinta-se abraçado, apesar de Valeu, virtualmente, e muito bem-vindo. valeu, Padinha. Você mesmo já deu a dica da apresentação, né? Um cara que tem dois nomes, ele acaba tendo dupla personalidade. Metade da torcida do Flamengo me chama de Irade, a outra metade chama de Roberto, e está montada a confusão, né? Então, alguns escolheram um viés, né? E outros escolheram outro, né? Com o nome que eu tenho, obviamente, eu sou filho de pioneiros iranianos que vieram ao Brasil, né? E, obviamente, com o nome que eu tenho, tendo Roberto, eu não nasci no Irã. Eu nasci no Brasil e meus pais botaram esse nome tupiniquim aqui para ajudar, né? O que eu posso dizer para você, Padinha, é que, tecnicamente, eu sou um pioneiro desde que meus pais chegaram ao Brasil, porque reza a lenda que minha mãe engravidou, me concebeu em alto mar, né, no navio vindo para o Brasil. E isso faria com que eu tivesse nascido de 10 meses. Eu sempre dizia, mamãe, mas eu não sou filho de camelo, não é possível, 10 meses é muito tempo. Falei, não, mas você nasceu com 4 quilos 350 gramas, você era um bicho Nossa. enorme, ficou muito tempo na minha barriga. E outra coisa, uma mulher sabe quando ela concebe o seu filho? Eu falei, não, eu sei que a senhora sabe, mas eu estou achando essa história estranha. Mas mamãe dizia que não, eu não tenho dúvida. Você foi concebido no caminho. Então, se eu fui concebido no caminho, Padinha, eu já tinha existência. Então, eu vim para o Brasil como pioneiro na barriga da minha mãe, né? Já é um ponto a mais aí nos risquinhos de pioneirismo, né? Que ela faz aquela tabelinha, a Barrola deve ter eu imagino assim, um checklist, né? Nasceu fora ou nasceu no país? Nasceu no país, não é pioneiro, então esquece. Agora vai ter que fazer pioneirismo dentro do país ou sair para outro lugar. Mas eu acho que no checklist de Barrola, não sei se consta, foi concebido em alto mar, né? Sem Eu dúvida. imagino que sim, né? Porque aí eu já dá um jeitinho, né? Mas meus pais chegaram ao Brasil em novembro de 1955. Eu nasci em setembro de 1956. Eles Né? chegaram no ano que eu nasci. Ah, é? Em novembro de 55? Olha só. Não, E não eu, novembro, junho de 90, junho de de 55. 55. Ah, legal. E eu vim a nascer carioca, né, em setembro de 56, praticamente os 10 meses depois, né? Mas nós não vamos discutir isso, porque também mamãe não está mais entre nós nesse mundo físico. Eu teria que dar direito de defesa a ela, né? Se eu falasse que ela não está acertando as datas. Mas nasci carioca, né? Então, de pais pioneiros. Quem veio ao Brasil como pioneiro, né, foram meus pais, minha irmã Aida, minha irmã mais velha, né? Esta, de fato, pioneiríssima, chegou ao Brasil com 2 anos de idade, né? 2 para 3. Minha avó, mãe do meu pai, e minha tia, irmã do meu pai. Uma tia mais nova, a minha tia Farah, que depois foi para os Estados Unidos, a história é longa. Ela ia ficar no Brasil, né? Talvez alguns saibam, né? Eu tenho uma outra tia, irmã do meu pai, Monirê Chayane, mãe do nosso querido Farhad Chayane, né?
que é irmã do meu pai. Então, Farhad, Sohrab, Sudabê são meus primos primeiros, né? Que foram como pioneiros para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, e meus pais ficaram no Rio de Janeiro, né? E também, aí já não é reza a lenda, mas era para eu ter nascido argentino. Essa Porque senhora. papai, já pensou, rapaz, que azar eu torcendo pelo Maradona. Seria um negócio horroroso. Talvez eu fosse do Boca Juniors. Mas, mas meu pai tinha encasquetado que queria ir para Buenos Aires. Mas ele não conseguia visto porque a Argentina não tinha representação diplomática em Teherã. E era o Brasil que tinha representação diplomática, né? E daí meu pai vai à embaixada brasileira e diz: olha, eu quero um visto para a Argentina. Você vê como são as coisas e o que é a mão de Deus, né? Quem recebeu meu pai na embaixada foi o próprio embaixador. Isso não existe, né? Embaixador não vai receber um imigrante que está querendo visto para a Argentina, né? Lembrando que, na época, o Rio de Janeiro era a capital federal. Era a capital federal, mas Buenos Aires era a capital da América do Sul, né? E como a Argentina era um país próspero, né? Estava em processo de desenvolvimento muito forte, meu pai era engenheiro hidráulico, engenheiro de barragens. Ele saiu do Irã, estudou engenharia civil, foi fazer um doutorado na Alemanha em engenharia de barragens, né? E volta para o Irã para poder servir o país dele. Só que meu pai não conseguia emprego, porque ele era Bahá'í. Toda vez que a turma sacava que ele é Bahá'í, negava emprego para ele. Por quê? Para você trabalhar em construção civil pesada, como barragem, né? É o governo que faz essas obras, não é Iniciativa privada. iniciativa privada, né? Tem que ser dinheiro, grana pesada de governo. Eles sacavam que ele é Bahá'í, aí meu pai falou: sabe o que é? Aí veio o chamado do Guardião em 55. Meus pais decidiram que vão embora daqui e vão para onde eu possa ser útil. Ele achava que na Argentina ele poderia fazer mais, né? Mal sabia ele que a topografia brasileira que daria a ele muito mais chances e oportunidades, né, de poder trabalhar como engenheiro de barragem. Bom, aí ele vai na embaixada brasileira e diz lá para o embaixador que ele queria o visto para a Argentina. O cara olhou: não, o senhor tem credenciais maravilhosas, o senhor é engenheiro, barragem, o Brasil está querendo crescer. Eu vou fazer o Já seguinte. tentou segurar ele aqui, né? Não, eu vou fazer o seguinte, Padinha, olha só isso. Vou fazer o seguinte: eu vou dar para o senhor um visto permanente. Puxa vida. Não era nem visto temporário, permanente no Brasil, para o senhor, sua esposa, sua filha, sua mãe, sua irmã, todo mundo visto permanente. Eu garanto que o senhor vai conseguir bom emprego lá, o senhor fica lá e tal. Aí papai falou: mas e o visto para a Argentina? Ele falou: bom, aí você chega no Brasil, procura a embaixada argentina no Rio de Janeiro e pede seu visto para a Argentina se você quiser ir para lá. Tá bom. No navio, vindo da Itália para o Brasil, navio este onde eu fui concebido em alto mar, reza a lenda, né? O filho de camelo que nasceu de 10 para 11 meses, quase, mas é 10 meses. E papai conhece uns engenheiros, donos de uma empresa de engenharia, chamada Servix Engenharia, era a maior empresa de engenharia do Brasil, que conversa vai, conversa vem, e falo com ele assim: pois a gente está procurando um engenheiro de barragem que fale alemão. O Pronto, meu seu pai pai falou: fez opa, doutorado na Alemanha. eu fiz doutorado na Alemanha, eu falo alemão, eu sou engenheiro de barragem, você está me procurando. Você já está com o emprego garantido. Como é que é a sua situação de visto? Eu falei: eu tenho visto permanente. Vai começar a trabalhar assim que você pisar no porto, você já está trabalhando. E Que Padinha, coisa, né? Que coisa. você, como bom mineirinho, conhece a represa de Três Marias, né, que fica no estado de Minas Gerais. Foi a primeira grande represa brasileira, hidrelétrica. E se você for visitar Três Marias, na cidade de Três Marias, no pé da represa tem uma placa enorme, inaugurada pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Juscelino Kubitschek, não sei o que e tal, e coisa e loisa. Engenheiro projetista, quem? Jalal Djalal Negrão. Negrari. Está lá o nome do homem gravado lá. Ele já começou arrebentando a boca do balão. Que coisa Depois ele incrível. fez o projeto de Sobradinho, lá na divisa entre Bahia e Sergipe, né? E por aí vai. O homem saiu fazendo projeto para tudo que era lado, e essa foi a bênção que Bahá'u'lláh deu a ele, Que já coisa, de né? cara, Que assim, como coisa. pioneiro, né? Se Depois fosse, teve. se fosse tentar combinar tudo isso e tal, Não dava, conheço o fulano que vai te apresentar o ciclano, não ia dar certo. não ia dar certo. Incrível. E, obviamente, depois papai teve altos e baixos, e a vida de pioneiro não é muito fácil, né? Teve a fase próspera, essa inicial, né? Mas logo depois ele resolve ir para o empreendedorismo, ser dono do próprio nariz, e daí então começam os desafios e
Aí chega até aquela fase de ter envelopinho, eu me lembro, Padinha, desses envelopes lá em casa. Dinheiro do mercado, dinheiro do não sei o quê, dinheiro de não sei. E quando acabava o envelope, acabou o dinheiro, não tinha negociação. Era agora o envelope, e não tinha o último envelope, envelope multiuso, se vira, não tinha. Acabou, acabou. Então, teve fases realmente difíceis na vida deles, né, dos meus pais, mas eles sempre com muito amor e muita certeza, né, de estarem fazendo aquilo que foi o desejo do coração deles, que foi romper totalmente com todos os laços com o Irã, né? Como todos os pioneiros que vieram, pioneiros persas, norte-americanos, né, que vieram ao Brasil, e de outras nacionalidades, mas É. fortemente os persas e norte-americanos, eles romperam com os seus laços, né? Bom, aí estou eu aqui, cariocão, né? Nascido em Copacabana, aquela vida boa, indo para a praia e tudo isso. E a primeira vez que eu saio do Rio de Janeiro, né, foi, de novo, parece que tem um certo atrator, Minas Gerais, né? Nós fomos parar no Triângulo Mineiro. Já a Valéria, eu, a Mariana e Clara já Valéria, nascidas, sua né? esposa. Valéria é minha esposa, isso. E nós fomos morar em Araguari, no Triângulo Mineiro, né? Famosa cidade conhecida como pertencendo a um dos 3 Bs, né? Isso você já deu um pulo na sua vida, né? Você já está casado. Porque eu já estou Mas casado, você porque também a fez primeira fase engenharia, né? eu fiz engenharia eletrônica, né? E acabei indo parar lá no Triângulo Mineiro para trabalhar na Federal de Uberlândia, consegui emprego lá. E aí entra a história do pioneirismo, porque eu não conseguia o diabo do emprego. Eu queria ir trabalhar na Federal de Uberlândia. Eu falei, bom, então a gente sai do Rio de Janeiro, né? O convite não foi feito pelo Guardião, nem pelas instituições da causa. Foi feito por um simpático rapaz com 38 cano longo na minha cabeça, dizendo que ia me matar num assalto que eu sofri no Rio de Janeiro, eu, Valéria e meus sogros, né? Ixi, Maria. Aí a gente olhou e falou assim: ó, da próxima o cara aperta, aqui o cara me deu uma gravata, botava a arma na minha cabeça, eu vou matar, vou matar, vou matar. A gente falou: vamos embora do Rio de Janeiro. Aí decidimos ir para o Triângulo Mineiro, que meu sogro era de Araguari, né? E eu falei: mas seu Fábio, eu vou para Araguari fazer o Valéria é quê? mineira? Valéria é carioca, nascida no Rio de Janeiro. A mãe dela carioca, o pai Pai mineiro. mineiro. O pai de Araguari. Tem uma partezinha boa no sangue, então, né? Tá vendo? Alguma coisa eu tinha que salvar, né? E aí isso de novo é a mão de Barraulá. Essa, eu digo assim, meu primeiro passo fora do Rio de Janeiro, né? Eu não vou contar a história do Rio de Janeiro porque não era pioneirismo, né? Sim. O cara tá morando lá, as coisas vão acontecendo, a gente vai servindo a causa, mas não no espírito de pioneiro, né? E meu sogro fala: por que você não vai para Uberlândia, que fica a 30 quilômetros de Araguari? Quem sabe lá você consegue emprego na universidade, porque eu trabalhava na Universidade do Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro. Eu era engenheiro pesquisador dentro da universidade, né? E Uhum. estava terminando meu doutorado, né, em engenharia biomédica. Bom, eu vou para Uberlândia, vou para o departamento de engenharia elétrica lá da Universidade Federal de Uberlândia, me apresento. Naquela época, outra coisa boa dos tempos de antigamente, né? Não tinha concurso público para a universidade. Eles contratavam, você precisou, entra. É anterior à Constituição de 88, que institui aí É. sim concurso público para tudo, né? Mas o diretor do departamento de engenharia não queria a minha cara por lá, porque eu era um risco alto para ele. Ele era o único doutor. Eu era um doutorando. Se eu virasse doutor, ia ser competição para ele. E mais E ele, em jovem. terra de cego, né? Eu mais jovem do que ele, em terra de cego, quem tem olho é rei, e ele queria ficar só com o olhinho dele, mais nada, né? Aí eu voltei capisbaixo e disse: olha, eu não estou conseguindo emprego lá, mas nós já decidimos ir embora, nem que eu vá trabalhar de pipoqueiro. Eu falava brincando, mas se fosse para ser pipoqueiro, ia ser pipoqueiro, porque a gente já tinha decidido ir embora do Rio de Janeiro e nós vamos para Araguari. Um dia, de novo, essa mineirada me persegue. Perseguiu meu pai já de início, e aí começa uma perseguição comigo, eu casando com filha de mineiro. E aí, um mineirinho altamente conhecido por você, Kouros Monadiemi, que é o senhor da cidade de Belo Horizonte, que na época ele era presidente do Minas Tênis Clube, passa pelo Rio de Janeiro e liga para minha mãe, né? Oi, tia Marru, tudo bem e tal e coisa. Como é que estão as novidades? Estou viajando. O Kouros trabalhava com exportação, né? Estou viajando e tal e coisa, e Loisa.
quais são as novidades? Ela falou assim, a novidade aqui tudo bem, mas o Irad está querendo sair aqui do Rio de Janeiro, querem ir para o interior, querem começar uma vida nova em uma cidade pequena, Araguari, perto de Uberlândia. Ah, legal, e o que ele vai fazer? Ele está tentando trabalhar na Universidade Federal, mas não consegue vaga lá. Aí o Coso, daquele jeitão dele, Universidade Federal de Uberlândia? Ela falou, uai, o reitor é amigão meu, a gente joga basquete, jogamos basquete na nossa infância junto. Se eu falar para ele contratar o Irad, ele contrata na hora. Minha mãe me ligou toda feliz, falei, mamãe, que isso, não é assim, é um negócio meio complicado. Padinha, uma semana depois chega um telegrama. Favor apresentar-se à reitoria da Universidade Federal de Uberlândia. Incrível, né? Eu já estava com emprego. Então, meu amigo. Mas você já estava olha, com residência em Araguari? Não, eu já estava com a mudança pronta. Era junho, julho ia embora. Já tinha vendido apartamento, eu estava comprando apartamento, prestação, BNH, sei lá, aquelas coisas doidas daquela época. E eu já estava indo embora, mas sem nada, sem garantia nenhuma. Certo. E de repente o Barraulá bota esse negócio assim na minha frente. Esse é o passo que a gente, esse é o passo que a gente lê nas escrituras que o pioneiro tem que dar para que as bênçãos possam surjam, vir. né? Aí tinha uma disputa, o saudoso seu Chapur Monadiem queria me levar para Maringá. Não, você vem para Maringá, porque que você vai fazer Triângulo Mineiro? Aqui a gente está começando o projeto de pioneirismo. Vem aqui para a Universidade Federal, a Universidade Estadual de Maringá. Eu e Valéria fomos lá. Fomos até com Mariana. Mariana era criança, bebezinha. Clara ainda não... Clara já tinha nascido, ficou com a minha sogra, não me lembro mais. Ou foi todo mundo junto? Agora a memória está falhando. Mas a gente olhou, Maringá, legal, mas eu falei, mas aqui tá cheio de barrais já, não tá precisando. Se eu for para Araguari, aquelas bandas, e ficar mais longe, é outra pegada. Bom, acabamos indo para Araguari, deu tudo certo, né? E aí veio a ida. Araguari ou Uberlândia? Com o marido. Nós moramos em Araguari, eu trabalhava em Uberlândia. Uberlândia fica 30 quilômetros. Quantos quilômetros? 30 quilômetros. Perto, é perto. Eu morando no Rio de Janeiro, Padinha, para ir para o trabalho, eu andava mais do que 30 quilômetros dentro da cidade, né? Feito um barata tonta. Então, 30 quilômetros não era nada. É verdade. Aí Suzy, minha irmã mais nova, casou, mudou para Araguari. Aí mamãe ficou toda jururu, porque ficou sozinha no Rio de Janeiro, mudou para Araguari. Ficou sozinha porque seu pai já tinha falecido. Meu pai já tinha falecido. Né? Meu pai tinha falecido já. E aí estão todos os egrares agora, com todos os seus cônjuges e dependentes, e o diabo virou uma egrariada, os agregados viram uma egrariada danada lá em Araguari. Né? E aí começa uma fase interessante. Né? Mas o meu pioneirismo em Araguari demorou muito pouco, porque Araguari fica, né, a 400 quilômetros de Brasília. E naquela época a Assembleia Nacional precisava muito de alguém que fosse para Brasília resolver a questão da vinda dos refugiados barrais ao Brasil. Né? E aí, toda vez que na Assembleia Nacional falava assim, então precisa alguém para Brasília, os 8 olhavam para mim. Então vai você. Eu falava, mas 400 quilômetros? 400 quilômetros, pega o carro, em 4 horas você está lá. Qualquer um de nós aqui vai ter que gastar um dinheirão de avião, não sei o quê e tal, e coisa e loisa. E, Padinha, eu comecei numa ponte terrestre, rodoviária, né, entre Araguari e Brasília. Né? E Valéria vinha junto comigo, muitas vezes, a gente vinha e tal. Até que um dia, essa agora eu não posso dar nomes não, mas certamente vai assistir o seu podcast e vai vestir a carapuça. A Assembleia Nacional falou assim, nós precisamos abrir um escritório em Brasília, porque não adianta você irá ficar aí, vai e vem, toda semana, não é correto. Né? Então eu falei com uma simpática, queridíssima amiga Bahá'í, naquela época uma jovem manceba. Eu falei, vem cá, você topa ir para Brasília, atender ao chamado da Assembleia Nacional para abrir um escritório Bahá'í lá? Topo. Pô, maravilha, tudo resolvido. Vamos abrir o escritório, não sei o que e tal. Um mês antes de abrir o escritório, que era para ser em julho de 1986, ela me liga e fala assim, Irad, eu não vou mais para Brasília, não. Eu falei, como assim não vou para Brasília? É porque eu vou casar. Você vai casar com quem? Você nunca falou, nem estava namorando, nem tinha ninguém. A lei Bahá'í é 95 dias de
De noivado. noivado e acabou. Como assim? Buscar noivozinho de noivado? Nem sei quem é esse cara. Não, não posso falar que não sei o quê. Casou e até hoje está muito bem casada, graças a Deus. E aí eu fiquei tão envergonhado, Padinho, de chegar na Assembleia Nacional e dizer que não tem ninguém. Aí eu peguei o telefone e liguei para a Valéria e disse: Valéria, vamos morar um ano lá em Brasília, só um aninho. A gente vai lá, eu vou trabalhar. Como você bem lembrou, meu pai já tinha falecido, ele deixou uma herança, né? Coisa pequena, eu falei: a gente tem dinheiro para a gente poder viver um ano. Não precisa nem incomodar a Assembleia Nacional com preciso de dinheiro, preciso daquilo, preciso daquilo. Naquela época também era meio difícil, fundo e tal. Aí viemos para cá, até hoje. De 86 para 2022 já se vão 36 anos, né? Pois É é. uma vida, né? E Geralmente é nesse meio assim. tempo, outras coisas foram acontecendo, né? Mas aí eu diria assim que realmente digamos, uma posição de pioneirismo, né, que eu abraço inicialmente, né, uma posição, como é que a gente pode dizer assim, uma vivência de pioneirismo que eu abraço, né? Foi Araguari, É e uma a gente missão, né? tentando, uma missão naquela época, tentando ver como é que não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Hoje a gente tem o marco conceitual do plano, a gente tem processo de instituto, a gente tem aula para criança muito bem Elaborado. definida, né, elaborada, atividade com pré-jovens, a gente tem os ciclos de estudo, a gente tem as reuniões devocionais, a gente tem um pacote, né, bem montado. Hoje, quem quiser se levantar de pioneiro, parabéns. Tem toda uma Primeiro, infraestrutura por trás. pura e tem todo um quadro conceitual. Mas também lembrando, né, Roberto, que naquela época, essa época que você está relatando também, era o que tinha de melhor, eram essas orientações, esse encaminhamento todo que você tá descrevendo, né? Porque, por exemplo, você não pode contar como é que foi que você conheceu a fé Bahá'í, como é que você se tornou Bahá'í, porque você teve também o privilégio de nascer e ser educado por uma família Bahá'í, Ilha e Bahá'í, uma família Bahá'í de pioneiros. Quer dizer, o comprometimento, o conhecimento, a dedicação, e às vezes é bem maior do que um Bahá'í que não tem ainda não teve esse privilégio. Mas você conheceu Valéria, e Valéria não é de família Bahá'í. exato. Conta um pouquinho aí, como é Valéria, que foi essa sua conquista, porque às vezes o pioneiro ele vai solteiro, e às vezes ele vai casado, e às vezes ele é Bahá'í e ela não, às vezes ela é Bahá'í e ele não. E é, essa diferença, às vezes, de objetivo espiritual, cria algumas dificuldades, cria verdade, alguns verdade. conflitos e tal. Conta um pouquinho como é que foi essa conquista sua, garoto de Copacabana. Então, essa foi uma coisa até que a gente estava comentando esses dias. Valéria estava contando para um sobrinho meu, né? Como foi que ela se tornou Bahá'í, né? Nós nos conhecemos por conta da irmã dela que fazia faculdade junto comigo, né? Ela era minha colega de faculdade. E aí a gente saía o grupo de jovens, né? Vai para barzinho, vai para festa, vai para não sei aonde. Coisa de jovem, 20 e Sim. poucos anos, né? 21, 22 anos de idade. Mas as conversas com Valéria muito rapidamente seguiram para o campo espiritual, né? E eu comecei a dar livros para Valéria ler, né? Então ela começou com, ela mesmo falou, olha, foi o livro mais difícil que apareceu para ela, foi o primeiro que eu dei, foi Seleção de Escritos de Bahá'u'lláh, porque ela disse, eu não quero um livro que explique o que é a fé Bahá'í, eu quero aquilo que o próprio Bahá'u'lláh fala. E Seleção de Escritos de Bahá'u'lláh não é um livro muito fácil, né? É Sim, um livro bastante de textos hermético, do né? próprio De Bahá'u'lláh textos e mesmo. tal, né? Mas aí a gente ia para barzinho, Padinha, com o livro todo sublinhado e Valéria perguntando, mas o que quer dizer isso aqui? O que quer dizer com aquilo lá? Ela tinha E uma depois formação de religiosa, Roberto? tinha a típica brasileira, né? Uhum, Uma família católica, entre aspas, que uhum. depois se torna protestante, que depois adentra a Umbanda, que volta para cá e para lá, e essa é a trajetória que ela seguiu com os pais dela, né? Certo. Mas Valéria, formada em História, né? Historiadora, já era professora de História, e sempre foi professor de história a vida inteira, aposentou-se como professor de história, né? 25 anos de labuta em sala de aula, não é para qualquer um. E ela queria entender os detalhes. Então, o livro seguinte foi Palavras Ocultas. Aí foi sopa no mel, porque aí é uma linguagem diferente, né? Mais amorosa de Bahá'u'lláh,
menos Filosófico. hermética, né? E depois foi a seleção de escritos do Bab, que aí também foi lendo, e essa coisa não parava, né? E foi nesse meio, né, de estudar os escritos, parece assim, tipo um círculo de estudo, entende? Uma Sim. linha de estudo, eu e ela, até que uma hora ela falou: olha, eu acredito nisso tudo, eu também sou Bahá'í. Então, Puxa vida, que Valéria sempre foi uma se declarou. companheira, se declarou, não, se declarou, logo entrou na Assembleia Local, imagina, e logo foi trabalhar na sede nacional como voluntária, junto com o seu Osmar Mendes, secretário nacional na época, né? Ah, E logo entrou para o Comitê Nacional de Pioneirismo. Valéria foi secretária do Comitê Nacional de Pioneirismo que existia à época, né? E sempre teve a serviço, mas eu diria assim, o maior serviço que Valéria prestou, digamos assim, à causa, né, se eu posso dizer isso, é ter me apoiado durante 40 anos que eu fui membro da Assembleia Nacional. Padinha, não é brincadeira você ter um marido que durante 40 anos desaparecia, pois é. viajava. E as minhas funções na Assembleia Nacional eram assim diversificadas, porque eu tinha que viajar muito para o exterior por conta desse negócio de assuntos externos, não sei o quê, defesa dos barrais no Irã. Às vezes eu passava semanas viajando fora do Brasil, numa época que não tinha comunicação, não tinha nada. E com crianças e com filhos em Com casa. criança, então eu perdi aniversário das minhas filhas, eu perdi muita coisa, quer dizer, não estive presente, né? Mas Muitos de Valéria nós, sempre lá. muitos de nós, né, Roberto, teve esse privilégio de poder servir viajando, fazendo diversos trabalhos variados, mas se ausentava da casa durante muitas semanas e Muito tal. tempo, Eu lembro que um muito. período aqui em casa, eu costumava brincar, deixava uma foto para a Verônica, falava: Verônica, de vez em quando você mostra para os meninos: olha, isso aqui é o papai, isso aqui é o papai, para Para não lembrar. esquecer que tem um pai que não está presente, não é verdade? Mas aí, então, esse E realmente. outra coisa também, Padinha, se você me permitir, que é importante, né, é que quando você está a serviço da causa, né, você está sendo deputizado. Então a vida não é nenhuma maravilha, né? Não se engane quem ache que fulano é secretário da Assembleia Nacional, deve, não é um instrutor viajante qualquer, o sujeito deve ganhar um dinheirinho aí para ter uma vida Pois é. tranquila e tal. Padinha, Só Deus sabe. só Deus sabe. Cara, era dificuldade em cima de dificuldade, porque você de um lado não quer extrapolar, porque não se sente no direito, de outro lado, enfim, uma série de condicionantes que você, como pessoa que serviu a causa durante décadas, né, em várias situações, né, mas logo no início da sua vida como instrutor viajante, né, e um dia você vai ter que ser entrevistado para explicar situações, por exemplo, como vai ter consulta hoje se a gente vai jantar ou não vai jantar, né? E você fala assim, eu quero jantar, não, então vai ser sopa, não, mas eu quero comer sopa, eu quero comer cachorro quente. Então, a vida é muito difícil, né? Então, Valéria aguentou isso tudo, sabe? Sem Aguentou isso dúvida. tudo com muita Tem paciência. alguma história, Roberto, assim, desse período que realmente você se lembra que nunca mais você vai esquecer desse período, né? Que você estava fora e ela teve que segurar as pontas e você voltou e alguma coisa. Não, eu lembro, por exemplo, no início, né, nós morávamos na sede nacional, que não era sede nacional, né? Era o escritório de representação Bahá'í. Eu sou um sujeito muito chato, cri-cri, virginiano, então eu delimitava uma linha imaginária de onde as meninas, minhas filhas, não podiam passar. Porque já pensou se começa a entrar dentro do escritório, você está falando ao telefone com uma autoridade ou sei lá o quê, ou tratando de Deus sabe o quê, né? Então, e você está morando na mesma casa que você está trabalhando, onde tinha também gente trabalhando comigo, não Bahá'í. Naquela época você não conseguia Bahá'ís para poderem ajudar na parte administrativa, né? Então era um pedaço da casa que a gente separou para ser escritório, né? Então as meninas chegavam, Padinha, nessa linha imaginária, esticavam o pescoço, tentando ver o quarto onde eu estava, falavam assim, papai, o almoço está na mesa. Então, era uma vida difícil, sabe? De você viver no mesmo lugar que você trabalha, que você serve, é a causa,
e tudo isso. Mas eu quero dizer isso, quer dizer, tantas meninas como Valéria, como todas, né? E tinha dificuldade, porque os barrais não veem, às vezes, limite, né? Então pegava o telefone, meia-noite ligava para Pois pedir é. alguma coisa, né? Aí eu fui o primeiro cara que inventou botar secretária eletrônica para atender o telefone. Aí ficava assim, recado na secretária eletrônica. Alô? Alô? Irade? Eu sei que você está aí, você está ouvindo. Por favor, pega o telefone, atende. Aí eu ficava vendo a secretária e falei assim, eu não vou atender, não. Meia-noite você está ligando? Pô, que diabo é isso? Eu, não, por favor, atende aí. É porque amanhã de manhã eu tenho que sair cedo, não vou poder falar, quero falar agora o que eu quero falar contigo. Eu falei assim, então você vai Não, ligar. e tem Amanhã uma de manhã coisa, eu não vou atender, não. e tem uma coisa que você me fez lembrar também. Isso acontecia em todos os níveis da administração, tanto na Assembleia Nacional, quanto nos comitês nacionais, até mesmo em algumas assembleias locais, né? Nesse período que você está lembrando, as ligações interurbanas eram caríssimas. Então, tinha aquele negócio de até tal hora era um preço, Era um preço, depois de isso. tal hora era um preço menor, e depois de meia-noite, eu lembro, era 25% do valor de uma Isso. tarifa normal. Então, a meninada toda queria ligar depois da meia-noite para fazer uma economia do fundo, né? Então, realmente era um É. desespero Mas isso. é essa fase, digamos, da minha vida, né? Pioneiro, sim, em Brasília, mas muito mais servindo a Assembleia Nacional e servindo a administração Bahá'í. Mas eu diria que a fase de pioneiro que eu me identifico realmente como pioneiro, foram os 4 anos e pouco que Valéria e eu moramos em Pirinópolis, Goiás. Foi de outubro de 2016 até janeiro de 2021, agora, né? Pegou um pedaço da pandemia, mas a era pré-pandêmica. E aí, Padinha, nós éramos os únicos barrais na cidade. Não tinha mais ninguém. Aí sim, o Então, sentimento de pioneirismo é o fortíssimo. pioneirismo estava muito forte, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi: eu preciso conhecer as pessoas, preciso fazer amizade. Seguindo muito aquilo que Abdul Baha fala, que está em O Indivíduo e o Ensino, ou talvez esteja em Capitão da Centelha da Fé. Um dos dois livros tem um texto de Abdul Baha, que ele diz que as pessoas são afetas ao estranhamento. As pessoas se estranham naturalmente. Então, a primeira tarefa é você fazer amizade genuína. Depois você ensina a fé. Eu falei, então eu vou fazer isso. De novo a mão de Bahá'u'lláh. Nós mudamos em outubro. Em agosto mudou para Pirinópolis uma amiga nossa aqui de Brasília, que agora nós estamos de volta a Brasília, né, depois daqueles 4 anos e 3, 4 meses lá. E essa amiga nossa, Beth, não Bahá'í, se mudou para Pirinópolis, mas parece que Bahá'u'lláh mandou ela para ela fazer a prospecção de tudo que eu precisava. Porque na hora que a gente chega em Pirinópolis, ela fala assim: Ô Irade, ó, tem um lugar aqui que você vai gostar muito, que você gosta de dar palestra. Lá é um lugar legal, eu já fiz amizade com o pessoal, ela ia falando assim mesmo. Tem esse outro lugar aqui que tem um cineclube às sextas-feiras, muito legal. Era bom você ir nesse cineclube, porque você gosta de falar, então você vai poder também. Eu falei, bom, então tá bom. E foi assim que começou, Padinha. A gente começando a frequentar a vida cultural e social. Social entre aspas, né? Não aquele Sim, social sim, superficial, um social mais cultural e sim. tal. E começamos a conhecer gente, Indicada, né? indicada pelo caminho que a Beth abriu, né? É. Então, na primeira sessão de cinema que aconteceu, era um cineclube, assim, modesto, né? Um aparelho de CD, Cidade é toca pequena, né, CD. Roberto? Tem o Cidade quê? pequena, 100 vinte e mil cinco mil habitantes? habitantes. vinte e vinte e cinco cinco mil. mil habitantes. 25 mil são 17 mil na zona urbana, 8 mil na zona rural. Então, Nossa. são 17 mil habitantes na zona urbana, né? E Valéria e eu morávamos na zona rural. A gente não morava na cidade, o que dificultava um pouco a coisa, né? Mas enfim, então começamos a fazer as amizades. E nesse cineclube era assim, mostrava o filme, né? E aí abria para debate. Claro, eu não conseguia segurar a língua, né? A língua Mas coça e aí eu sim, saía falando. foi feito para você, o Cineclube. E eu ia falando, eu ia comentando, não sei o quê. Até que o rapaz do cineclube chegou para mim e falou assim: você não quer fazer uma roda de conversa aqui? Esse rapaz foi o primeiro que terminou o livro 5, Puxa vida. tempos depois, né? Sim. Mas então, eu falei: vamos fazer uma roda de conversa. Qual o tema? Ah, você bota o tema que você quiser. Nem me lembro qual era o tema, Padinho. Mas a gente fez uma roda de conversa
E aí virou roda de conversa, Padinha, toda quarta-feira. Legal. Virou um acontecimento, um evento social. E enchia de gente, Padinha, enchia de gente. E todo mundo sabendo que isso aqui é uma roda de conversa num centro comunitário que não é religioso nem nada, mas o cara que fala é É, o tal do cara com o nome esquisito que é Bahá'í também, que tem essa religião diferente, não sei o quê, né? Com isso, a gente foi fazendo as rodas de conversa, aí começou uma disputa, porque uma amiga, a gente foi ficando amigo de dono de restaurante, dono de café, amigo de A, de B, foi aumentando as amizades na cidade, né? Até que um dia eu tô e eu frequentava também, isso é muito importante na vida do pioneiro, sabe? Não só você querer ficar promovendo a atividade, é você frequentar a atividade dos isso, que outros, já está pra- pronta. que está pronta para ver o que que é. Então eu fui numa apresentação de uma moça que tinha acabado o mestrado dela em educação e ela queria apresentar a tese dela, não sei o que, ela foi falando e eu falei, pedi a palavra na hora do debate, né? E uma moça com o marido sentado atrás de mim fala assim: do que você falou, eu queria também comentar tal coisa assim, assado, cozido e frito, né? Que eu acho importante você saber, né? Eu falei: muito obrigado e tal. Ela falou: como é que é seu nome? Eu falei: Irade. Ela falou assim: ai meu Deus, que vergonha. Você é o famoso Irade? O O famoso. cara das palestras? E eu aqui querendo te ensinar alguma coisa, não, desconsidera tudo que eu disse. Eu falei, não, minha filha, que isso? A gente está aqui. Era essa a cidade pequena, né? E a Sim. coisa ia se espalhando. Tem um cara que faz umas palestras, não sei o Agora, quê. isso que você falou, desculpa, esse aspecto que você falou, eu acho assim, importantíssimo. É isso, em vez do pioneiro só querer promover atividades, ele observar as atividades que já estão prontas na cidade e ele entrar como contribuição. Isso. A coisa já está pronta, já tem a plateia, já tem lá todo mundo já organizadinho, ele chega e. E é onde vai, por exemplo, poder nascer as conversas significativas, É, né? E de onde você vai poder começar a colocar o marco conceitual do plano em ação. exato. E foi dito e feito, Padinho. Esse mesmo lugar, que era um café muito bonito, restaurante misturado, a dona chega e fala para mim: você não quer vir aqui dar uma palestra? Eu falei: não, mas aqui às quartas-feiras eu já dou aqui no. Não, mas você faz uma vez aqui, outra vez lá. Eu falei: mas eu tenho que falar com o pessoal de lá para eles não ficarem chateados, né? Porque já era a marca do outro lado. Começou um rodízio. Então, uma vez era no centro comunitário, nessa ONG, outra vez era no café do fulano, no café do Beltrano, no café do Cicrano e ia girando. Nesse café, uma vez, aparece um monte de jovem. E aí a conversa girou em torno de uma conversa significativa, que era o papel dos jovens na transformação do mundo e tudo isso. E foi aí que eu lancei a semente do livro 5. Falei: que tal vocês se capacitarem a se tornar animadores de grupos de pré-jovens, Jovem. né? Logo, Padinha formou um grupo de 10 pessoas. Que coisa incrível. Agora, eu meio que revolucionei, né? Aquela história de. Eu ainda era membro da Assembleia Nacional, o pessoal diz que eu ficava dando carteirada, né? Mas eu juro que eu consultava o coordenador regional de Do instituto, falei: Instituto. vem cá, eu quero começar pelo livro 5, não quero começar pelo livro 1, pode? Mas naquela época era assim: não, poder não pode, mas Pois é. já que você está dando carteirada, eu falei: eu não estou dando carteirada, eu estou como um humilde servo de Baal lá perguntando para Ai, você: ai. posso fazer desse jeito? E fizemos desse jeito, né? Esse Hoje em dia período. Você já virou desculpa, até. você desculpa de vez em quando interromper, mas você não perca o fio da meada, aí, não. É só porque você fala uma coisa, eu lembro de um monte na relação. Quando você falou assim, pode começar pelo livro 5. Teve um período que você lembra, você era o secretário da Assembleia Nacional, quando a Assembleia Nacional criou o Comitê Nacional de Instituto. E Uhum. no Comitê Nacional de Instituto teve uma consulta acaloradíssima, porque eu fui cair na besteira, quer dizer, depois, mais tarde, não virou besteira, mas É, naquele período era na uma época grande era. besteira. Eu falei assim: olha, esse livro 1 a gente poderia convidar amigos que não são barrais. Não,
Não, Bahá'í não. Eles não vão obedecer o que o Bahá'u'lláh está falando para fazer. Quando falar sobre oração, vai, já pensou quando chegar na oração obrigatória? Fala, que isso, eu vou fazer uma oração? Você é obrigado a fazer uma oração? Não, 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 não pode. Esse assunto foi parar na Colômbia, foi parar no Estudo do Rio. Dr. Arbat foi consultado se podia não barrar e participar do livro 1. Olha, e hoje? Hoje tem grupos de não barrar estudando o livro 1, né? Hoje é obrigatório ter um não barrar, Então, né? muito interessante. Mas, desculpa, continua. Mas aí, voltando então, Livro 5. livro 5 começa, né, com 10 jovens. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: isso que a Casa de Justiça fala, que o início de tudo são as conversas significativas, elas podem acontecer no fireside tradicional, pode acontecer numa roda de conversa num bar, pode acontecer num centro educacional e pode acontecer numa escola, pode acontecer em vários espaços. Sim. Né? A gente não pode ficar se limitando achando que a conversa significativa só no meu trabalho ou com o meu vizinho. Eu não sei onde é que ela vai acontecer. E quando acontece a conversa significativa, que é para onde você vai direcionar. Bom, Padinha, eu estava em Pirinópolis em 2016 com 60 anos de idade. Eu ser animador Jovem, de né, grupo de Roberto? pré-jovem. Jovem. Eu ser animador de grupo de pré-jovem. Falei, pelo amor do guarda, não faz comigo não. Eu não tenho paciência com essa turma, eu tenho vontade de pegar logo um porrete, baixar cacete em todo mundo se começar a falar demais. Não é o meu jeito. Mas eu pensei assim, olha, a gente começou com o livro 5. Eu posso começar com um grupo de pré-jovens, indo na escola, porque antes, aí vem aquela coisa de você colher os frutos de quem fez antes de você. O querido casal Pari e Farzad Forhanian Arani já tinham feito um trabalho de ensino em Pirinópolis, que eles moravam em Anápolis, e ficava naquele vai e vem. Uma vez eu tinha participado, vim de Brasília até Pirinópolis, nem pensava em morar em Pirinópolis, né? Mas fazer tipo um fireside, alguma coisa e tal. Aí eu lembrei, falei, vem cá, deixa eu falar com a Pari, quem são as pessoas que são daquela época que de repente eu posso resgatar? E a Pari falou assim, olha, Iraj, tem a diretora da escola, a Marilene, deixar comigo. Fui no colégio estadual, que é o colégio de oitavo, como é que é? Agora mudou tudo, né? É Oitavo, de nono ano. quinto, não, é quinto ano ao nono ano. Quinto ao nono ano, esse colégio estadual. Aí eu falei, professora Marilene, tem uma proposta aqui de poder fazer um trabalho com os adolescentes, não sei o quê, nessa faixa e tal. Eu tenho a turma para você. Eu adoro esse negócio do pró-jovem. Esse negócio do pró-jovem que a comunidade Bahá'í faz, eu falei, meu Deus, você não é pró-jovem, rapaz, mas tudo bem, Marilene, depois eu explico para você o que é pré-jovem. E a Marilene, eu tenho que tomar cuidado que a Marilene pode resolver ouvir esse Não, mas é pessoa muito podcast querida, aqui. né, não? Não, mas a Marilene foi nota 10. Marilene, se você me ouvir algum dia aqui no podcast, muito obrigado. Aí a gente começou uma parceria. E eu falei com o pessoal que estava no círculo de estudo do livro 5 que eu queria 2 como auxiliares para me apoiar. Né? E acabou que foi só um. Que, de Que foi fato, o Eliezer Tadeu. era capacitado para dar continuidade, né, Roberto? Para dar continuidade, é o que eu Você é queria, porque animador, eu né? falei, daqui a pouco eu perco a paciência, né? E o Tadeu foi esse cara que terminou o livro 5, foi o único que terminou, os outros foram se perdendo no meio do caminho, que é natural, né? A pirâmide, afinal, né? É uma pirâmide, né? Nem todo mundo vai galgando tudo. Por isso que a base tem que ser ampla para poder... Ampla, para você mandar mais gente lá para cima. É. Mas a minha base era pequena, porque só 10 pessoas não adianta, não rende. É o que Ruia Hanon falava, né? A esposa do guardião, Amator Bahá'í Hanon. Tem que ter muito leite para gerar uma boa quantidade de nata, De nada. de creme, né? Senão não gera. Mas enfim, o que eu quero fechar aqui é: começamos com as conversas significativas, que geraram não somente para meu pavor, 2 grupos de pré-jovem. E Padinha, eu tinha que ser o animador de 2 grupos de pré-jovem. A vontade de pegar um porrete e baixar o sarrafo em todo mundo, porque eu não tenho paciência, mas Bahá'u'lláh me deu paciência. Padinha, nós fazíamos visita aos lares dos pais desses meninos. Nós fomos uma vez numa fazenda distante. A primeira vez que eu fui,
eu não consegui chegar na fazenda. Foi eu, Tadeu e essa Beth que eu te falei, que era a abridora. Eu falei, eu quero ir com vocês, quero ver como é que é esse negócio. Não achamos lugar. Voltei até a estrada para ter sinal do celular, liguei para o pai da menina, falei, mas rapaz, você me falou pega a direita, pega a esquerda. Ele falou, não, é por trás dos eucaliptos. Falei, por trás do eucalipto pode ser via direita, via esquerda. Eu fui parar num lugar que não tem nada a ver. Enfim, chegamos lá no outro dia. Padinha, você acredita? A mãe sabia as histórias de Mussonda todas. Que coisa. A menina contava tudo para a mãe, nos detalhes, e o pai felicíssimo, dizendo: olha, minha filha está se tornando o exemplo aqui da família. Né? Mas essas coisas são muito fluidas, né? Porque é gente que mora no campo, que trabalha numa fazenda, que logo muda, vai para outra fazenda, vai para outro estado, vai para outro lugar. É, Essa fluidez também faz parte do sim. pacote. Né? É, Então, vai é ter muito. horas que você, como pioneiro, fala: pô, mas eu batalhei tanto e não deu nada. Não é que não deu nada, né? Você tem que aceitar Olha, que a humanidade ela é irrestrita como o vento, eu acho que né? uma coisa que a gente tem que, assim, como pioneiro, eu acho que a gente tem que registrar isso no coração da gente, que é uma grande verdade, mas que também faz parte de uma espécie de sofrimento do pioneiro. Às vezes, por exemplo, todo esse trabalho que você está relatando e tal, e essa menina, e essa família, não sei nem onde está mais e tal. Então dá aquela sensação, passa aquela impressão de que foi um trabalho que não foi tão frutífero quanto Isso. a gente gostaria. Eu estava em Cabedelo, no interior da Paraíba, uma vez, fazendo ensino. E naquela época a gente, comunidades mais carentes, né? Todo mundo mora muito perto um do outro, casas pequenas e tal. Então, em vez da gente ensinar a fé numa casa, a gente convidava os vizinhos e juntava todo mundo na casinha maior e falava de Bahá'u'lláh ali, né? E depois de dar aquela que a gente chamava a mensagem direta, né? Dava mensagem direta, falava de Bahá'u'lláh, de Abdu'l-Bahá, de alguns princípios da fé, de uma administração, de algumas leis. Quando todo mundo tem alguma pergunta, o pessoal perguntava alguma coisa, e aí, no final, a gente fala: o que vocês acharam? Aí cada um dava a sua opinião e tal, sempre tinha um mais receptivo do que o outro, a gente percebia. Então, a gente se insistia que ele falasse, Investia nele, né? investia que ele falasse um pouco mais, o que o senhor achou, o que a senhora achou. E a dona falava, entusiasmava o outro, eu também adorei, gostei muito. E alguém gostaria de ser também membro dessa grande família? Eu gostaria, eu gostaria. E tinha aquelas declarações. Numa dessas situações, tinha uma menina, ouvimos uma espécie de choro, como se alguém tivesse gripado, mas a gente não via, porque era na entrada da casa da senhora e tinha um murinho assim, né? Aí o pessoal começou a perceber que tinha alguém ali. Aí eu falei: tem alguém aí? Aí levanta uma mocinha, seus 16 anos, com o rosto assim, como se estivesse muito emocionada. Né? Aí a gente perguntou: está se sentindo bem? Aconteceu alguma coisa? Ela falou: não. É porque há 12 anos atrás, eu tinha 4 anos de idade, uma senhora persa que morava em João Pessoa vinha aqui uma vez por semana e dava aulas para criança. E a minha mãe não deixava eu participar. E aí eu participava escondida. Eu ficava atrás do muro e ficava ouvindo a aula. Eu sei oração e falava: ó Deus guia. Falou algumas orações de cor, cantou algumas musiquinhas, deu um show. A menina deu um show de conhecimento da infância dela. E agora, o senhor estava falando aí, o senhor, mas eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, né? O senhor está falando aí sobre a fé Bahá'í, e eu tão acostumado em ouvir a aula Bahá'í de criança escondida, que eu não vinha ouvir, não, eu fiquei escondido ouvindo. E eu também Ah, quero ser Bahá'í. Então, quer olha dizer, só. imagina, 12 anos atrás, uma jovem dando aula para criança, essa menina, essa jovem que era uma criança, ouviu todas essas aulas, escondido da mãe. E a semente brotou 12 anos Sabe? depois. Então, a gente nunca deve imaginar de que qualquer que seja o trabalho que a gente realize, seja um trabalho em vão. Ele sempre Padinha,
Você está falando isso, desculpe agora eu que vou Não, te não, é interromper, só porque isso que eu eu não queria. quero esquecer de um negócio que você falou. Estou eu em Pirinópolis, eu preciso de um pedreiro. Fui procurar um pedreiro. Ah, fulano falou, procuro Beltrano, procuro Cicrano, procuro... Ah, eu cheguei num senhorzinho lá, não sei o que, tal coisa, papapá. Eu não sei por cargas d'água, eu fui falar a palavra Bahá'í. Eu não entendi como foi que a conversa. Eu estou indo procurar um pedreiro. Aí ele fala assim para mim: o senhor é Bahá'í? Eu falei: sou. Ah, não, então eu vou trabalhar para o senhor, não se preocupe, não. Eu adoro os ensinamentos Bahá'ís. Falei: mas de onde o senhor ouviu isso? Padinha, 20 anos atrás, um jovem chamado José Carlos, que talvez você conheceu de Goiânia, que é radialista, locutor, De nome. etc., ele gravava uns programas Bahá'ís para a rádio de Pirinópolis. Não tinha atividade, só soltava no ar o pensamento Bahá'í. Esse homem, 20 anos depois, ele se lembrava. Então, as sementes são É, plantadas, a gente não sabe como. é. Né? Então, isso agora, voltando aqui à vaca fria, né? Mas a gente agora tem instrumentos que a gente pode usar e que a Casa de Justiça nos dá, que são instrumentos poderosíssimos, que é, eu volto a insistir, ao marco conceitual do plano. Você quer iniciar um trabalho? Primeiro comece com as conversas significativas. Atrai as pessoas. A partir disso você vai ver se essa pessoa precisa de uma devocional. Eu nunca conseguia a devocional lá em Pirinópolis, porque ninguém queria. Aí o Ninguém que, que queria rezar. Deus mandou? O que, que Ninguém... Deus mandou? A pandemia. Quando apareceu a pandemia, Padinho, eu comecei com uma devocional por Zoom, Virtual. virtual, às terças-feiras, às 4 horas da tarde, porque estava todo mundo parado, enchia de gente, como até hoje existe essa devocional, que agora a Pari, o Farzad, que foram aqueles que iniciaram, agora estão de pioneiros em Pirinópolis. Nós saímos e foi muito triste, porque na hora que eles chegaram, eu e Valéria saímos. E já tinha decidido que a gente ia voltar para Brasília, vender a chácara e tal. Né? Mas aqueles, Então, aqueles filhos seus lá não ficaram órfãos. Então, hoje tem um programa de rádio que a Pari participa, uma vez por mês. Nesse mesmo programa de rádio, eu mesmo estando em Brasília, uma vez por mês, então a cada 15 dias aparece um Bahá'í falando alguma coisa, né, no programa de rádio. Só tem uma rádio em Pirinópolis, Qual a distância de Brasília a Pirenópolis? 180 quilômetros. Ah, Não é você muito pode ir lá longe, uma não. vez por mês, ué. Não, até que dá. Mas aí, se eu for para lá, eu acabo querendo ficar, não vou querer voltar. Então, olha só, começa o grupo de pré-jovens, começa a devocional, né? E eu até hoje fico mexendo os pauzinhos com uns jovens, umas amigas e amigos que eu tenho, para tentar empurrar para Paris, para ver se faz o livro 3, porque gosta de dar aula para criança. Eu, imagina, se eu fosse dar aula para criança, eu quero trucidar adolescente, imagina criança, eu acho que eu ia ser Não, preso por... o problema para nós, olha, a atividade Bahá'í minha favorita, quando jovem, era dar aula para criança. Eu sempre adorei criança. Mas Mas agora, era onde a gente começava, né? mas Eu, nossa, quando namorava a Valéria, nós éramos professor de aula para criança na Baixada Fluminense, em Belford Roxo, então, eu lembro de você falar e em que era área barra pesada. A gente chegava lá é, e falava assim: ué, cadê o fulaninho? O menininho participava da aula. Ah, ele morreu. Morreu? É, foi morto. pois A é, tiros. A pois é, tiros? É, ele estava no campo de futebol, ouviu que não devia ouvir, os traficantes lá mataram ele. pois é, que coisa, meu Era no meio Deus. dessa barra pesada que a É. gente operava, né? Mas Mas então, lembrando disso também que você está falando agora, uma outra coisa, no passado a gente aprendia a ensinar, hoje a gente aprende a ensinar fazendo a sequência dos livros do Instituto, aprendendo, né, com o livro 1, depois a gente vai para o livro 2, a gente aprende mais sobre Bab Bahá'u'lláh, e sobre visitar os lares, e sobre importância de oração e tal, tal. Chega no 4, você já fala de Bahá'u'lláh, você vai falar do Bab, muito mais. No 3, você aprende aula para crianças. No 5, você vai para grupo de pré-jovens. No 6, você consolida as capacidades de ensino. No 7, você vira tutor e animador e não sei o quê. E no 8, você vai para o convênio e por aí vai. Você vai aprendendo, aprendendo. Naquela época, nossa, quando a gente era garoto, você e eu, não tinha isso. Então, é, quem era o nosso capacitador de como ensinar? Para mim, foi Dona Tuba. Então, assim, Dona a Tuba vinha pessoa, para o mas livro.
Tinha o álbum, Pessoa. né? O álbum era a Então, nossa. a alba é nosso instrumento de ensino, com aqueles dois bêbados lá com a garrafa segurando, dizendo que na Fé Bahá'í a gente não bebe e tal. Meu Deus Mas do Dona céu. Tuba saía comigo para fazer ensino em São Gonçalo. Naquela época não tinha ponte Rio-Niterói, não. Era atravessar de barca para chegar em Niterói, depois pegar um ônibus e ir para São Gonçalo. Eu era garoto, devia ter uns 13, 14 anos. Aí Dona Tuba chega e fala assim para mim: Irade, vai lá ensinar para aquele grupo de homens lá. Eu olhei e falei: Dona Tuba, eles estão bêbados. Estão na porta do bar bebendo, tá tudo bêbado. Você não importa, vai lá e leva a mensagem. Mas eles não vão entender nada, eles são o melhor laboratório para você. Se você conseguir ensinar para eles, você consegue ensinar para qualquer um. Qualquer um. Padinha, É. um garoto de 13, 14 anos, tinha que ensinar a fé para um grupo de bêbados. Isso me lembra o nosso querido, saudoso Dorian Seabra, dando uma palestra que um bêbado aparece, você lembra dessa? Lembro, No Salvador. meio, de Salvador, aparece no meio da auditório, assim, mas e as vacas? Aí o Dorian fala assim, as vacas são importantíssimas na vida do ser humano, e você fazer dar nó em pingo d'água. Então, É. conversa significativa Mas deixa eu é também. isso, é você saber pegar uma ponte de uma coisa, É, virar a conversa e levar para o lugar que você quer levar. O cara pode estar bêbado, o cara pode estar isso, pode estar aquilo, exato. É. né? Eu tenho muitas histórias, né? Nossa Senhora. Outro dia não, foi o período da pandemia ainda, no auge da pandemia. Eu nem queria contar essa história, não, porque eu lembrei de tantas outras, mas deixa eu falar sobre conversa significativa primeiro, porque, como eu disse, a atividade barra que eu mais gostava era aula para criança. Outro Criança. dia, lendo um livro, aí o autor fala o seguinte, num determinado momento, ele falando sobre idade, ele falou, você quer saber a sua idade cronológica real? Senta no chão e levanta rápido. Aí eu falei, pô, interessante. Fui lá para a sala, sentei no chão e Nunca tentei, mais e levantou. tentei levantar. E segurando a poltrona, e segurando a mesinha, agarra no tapete. Rapaz, foi uma luta para eu levantar. Eu falei, eu devo ter uns 80 anos. Então, essa questão de cronologia, não adianta a gente querer hoje dar aula para criança, porque a gente não tem mais pique para isso, não tem mais É, energia, nem flexibilidade corporal. Né? Mas na conversa significativa, eu usava esse método que Abdu'l-Bahá, que você mencionou, que na época eu não sabia que Abdu'l-Bahá tinha dito isso. Mas eu sou professor, então entrava numa escola nova para dar aula, mas eu fazia um esforço enorme para, durante os intervalos das aulas, na sala dos professores, nas conversas significativas lá com os professores, eu não mencionar que eu era Bahá'í. Mas eu fazia um esforço mesmo. Às vezes eu passava 2 meses ou mais, e os caras falavam, você não é católico, né? Eu falava, não, só. Mas não falava o que eu era, né? Eu acho que você é espírita, hein? Não, não sou espírita. Não, embora eu acho que assim, a concepção kardecista é muito interessante, tá? Mas eu não sou espírita. Até que eles não aguentavam, falaram, vem cá, mas qual é a então, sua mas que religião? diabos é? Então, qual é a sua religião? Conta E aí pra gente. qual é a sua religião? Mas quando eles perguntavam isso, já me conheciam há mais de um mês. Uhum. Então, a gente já tinha feito amizade, eu já tinha tido oportunidade de mostrar para eles que eu era uma boa pessoa, que eu só queria o bem da humanidade, não queria prejudicar ninguém. Se eu magoasse alguém, eu teria humildade suficiente para pedir perdão e tal. Então, aí, quando eu falava que eu era Bahá'í, eu lembro que uma professora, ela não me viu, mas eu ouvi ela perguntando para um outro professor, eu não entendi bem a religião que o Pádua falou que é. Ele falou, Bahá'í, uma coisa assim. Ele falou, Bahá'í, que coisa estranha. O que é essa religião dele? Aí o cara respondeu, eu não entendi direito, não, o Pádua é gente boa pra caramba. Então, esse Pádua é gente boa pra caramba É. já abriu um caminho, já não criou resistência no coração dele. Então, às vezes, o pioneiro chega numa comunidade, ele, de fato, tem que fazer amizade com a vizinhança dele. Aqui em casa, que nós moramos já aqui há uns 25 anos, agora não tem mais, porque todos os vizinhos são proprietários, mas teve um período que as casas aqui na vizinhança tinha muitas pessoas que moravam de aluguel. Então, quando a pessoa mudava,
esse vizinho nosso aqui da esquerda foi o último a comprar a casa, mas quando ele mudou, a gente leva flores. A gente compra um jarrinho de flor e leva. Eu lembro que a moça, eu e Verônica, né? Eu lembro que a moça falou assim: nossa, eu nunca vi isso. A gente ser recebido por um vizinho, por um casal com flores. Falei, agora você não pode falar mais que nunca viu isso, que agora você já viu. Já Pronto, viu? criou assim, quebrou o gelo, criou já uma simpatia, né, com o vizinho do lado. Tudo isso ajuda depois para você apresentar Barral lá com menos resistência, né? Com menos Pois sabe, Padinha, preconceito. você levantou uma questão que eu acho importante, a questão da idade, né? Ah, eu não sou mais capaz de fazer algumas coisas, então do que eu sou capaz, né? Tem uma roda de conversa, Fireside, que eu promovo aqui em Brasília e eu acabo colocando, é só para Brasília, tá? Uhum, Então é via Zoom, mas só entra quem mora aqui, é certo, contato daqui. Então a ideia certo. não é Brasil inteiro, não sei o quê, Sim, porque não é o que enfim, a Casa Justiça deu orientações, né, de como é que a gente deve aproveitar a internet para criar, é. fazer construção de comunidade. Bom, Depois o pode tema até de ontem, visitar fisicamente, né? não, tá aí tudo bem. O Não, não, tema de não, eu digo, ontem, vocês fazem uma coisa virtual mais local, depois você pode até visitar, depois né? você pode É, visitar quando a visita puder acontecer, né? isso, Então, é, por enquanto, o pessoal até aqui em Brasília agora de novo está todo mundo apavorado com essa é, possível quarta onda, né? Porque aqui a também. taxa de transmissão em Brasília está quase 2. Que coisa. Cada 100 pessoas que se contaminam, contaminam 200. O negócio está meio feio. Mas, enfim, voltando aqui. O tema de ontem foi sobre saber envelhecer. Uhum. Tá? E eu peguei esse tema a partir de um dos participantes do Fireside que sugeriu que era um livro que Cícero, que foi um pensador romano antes de Cristo, 40 e Imperador. poucos antes de Cristo. Cícero não Não, foi não chegou a imperador, ser. não. Mas teve um Não, Cícero imperador. foi um senador, foi um dos maiores escritores e oradores da Roma Antiga e tal. E ele escreveu esse livro Saber Envelhecer, e olha o que ele fala. Ele fala que na velhice, a boa velhice é aquela que você exerce bem a sabedoria, a clarevidência e o discernimento. Então, um pioneiro pode ser, sim, um excepcional mobilizador em torno do plano. Agora, ele vai dizer, mas eu não sei dar aula para criança, não tenho paciência como eu não tenho, ou o que eu faço com pré-jovens, ou enfim. Mas você tendo sabedoria, clarividência e discernimento, é isso aí eu não vou repetir agora, porque se não vira um Fireside, não é o caso aqui, né? Mas você consegue descobrir onde estão as pessoas que você pode conduzir para dentro do processo, entende? E com a conversa significativa, você é capaz de levar jovens, adultos, todo mundo que seja. Todo mundo pode entrar, né? Então, voltando à história minha e Valéria em Pirinópolis, né? Como aparece a pandemia e aí barra toda e qualquer possibilidade de convívio, de interação pessoal e tal, né? Tanto o Fireside como a devocional, Reunião né? devocional. Reunião devocional se tornam online, tudo feito em plataforma. Esse Tadeu, que foi o jovem que fez o livro 5, terminou, né? Os outros tinham feito, mas foram parando pela metade, mas terminou o livro 5, né? Que se envolveu como animador de grupos de pré-jovens, né? Que foi um mobilizador maravilhoso para tudo. Ele oferece o Instagram dele, é um rapaz muito conhecido na cidade, porque o Instagram dele fosse a plataforma onde a gente faria os firesides semanais. Poxa, que legal. Então nada parou, entende? E a movimentação em torno dos pensamentos, em torno da fé, continua e continuarão e sempre estão aí, né? É. A gente acabou fechando um ciclo, né? Porque morar em uma chácara, só eu e Valéria, sozinhos, não tinha caseiro, não tinha nada disso, e você acaba tendo que ter um pouco de bom senso que, à medida que a idade vai avançando, você não tem mais força física, né? Para fazer um monte de coisa. Você pode ter a sagacidade mental, mas fisicamente o corpo não acompanha mais. Então, como você falou, qual é a sua idade cronológica? Senta no chão e levanta que eu quero ver em quanto tempo você sai daí. Aí leva 2 horas para levantar. Eu também, algumas coisas já levo 2 horas para levantar e você não consegue tocar uma chácara sozinho. Decidimos que a gente ia vender e voltar para Brasília e
comprar de novo lugar aqui, morarmos aqui e servimos aqui, sermos úteis aqui, né? Certo. Então, E como é lá que você volta? Diga. Em Pirinópolis, você teve a oportunidade da comunidade de se estabelecer uma comunidade? Não Não. chegou a isso, né? Porque logo Ah, quando você chegar, também veio a pandemia, né? não foi logo, logo. A gente foi Um para lá ano, fim de 2 anos depois. 2016, começamos em 2017, 2017, 18, 19, 3 anos, né? Depois 20, 21 é que a coisa parou. Mas é aquilo que você falou, são as peculiaridades de cada lugar, né? Mas o que É, plantou, plantou o muito. que plantou está plantado, É. né? E é o que vai, eu não sei como é que é a vontade de Barraulá de como é que vai florescer, né? Você lembra de Mas algum você falar assim, desafio lá na você época? teve assim declaração? Não tive. Não. Mas você fez a fé ser conhecida? Sim. As pessoas se envolveram no marco conceitual do plano? Sim. Teve grupo de pré-jovens, teve círculos de estudo, teve tudo, teve devocional, etc., né? Teve esse episódio Sabem que dessa isso é menina, teve esse episódio dessa menina que você relatou, que ela reproduzia em casa o que ela aprendia nas reuniões. Isso é Agora, muito você interessante. está me perguntando o que que foi assim para mim o grande marco foi o bicentenário de Barraulá em Pirinópolis. É que vocês estavam Esse lá, né, em foi, eu 2018. estava lá e não era pandemia, né? Esse foi porreta, Padinha. Fui eu e Valéria, só nós dois, não tinha outros barrais, né? Nós pegamos o cinema da cidade, conseguimos autorização. De novo, a mão de Barrola teve oposição dentro da prefeitura, porque era um negócio religioso, quer dizer, se fosse para crente não tinha problema nenhum. Mas para esse tal de Bahá'í aí, eu sei lá que diabo é isso. Mas como a gente tinha feito muitas amizades, essas amizades é que foram lá na prefeitura falar: não, vocês têm que aprovar, isso aí é coisa boa. Esse negócio de Bahá'í é coisa boa, viu? Não é coisa ruim, não. Conseguimos o cinema. Olha, foi um esforço descomunal. Botamos quase 100 pessoas sentadas lá dentro para assistir o filme de Bahá'u'lláh, né? Que coisa. Seguido de um debate. Foi a glória. A gente fez, lembra que tinham feito uns painéis? Não me lembro quem que tinha feito, a editora que disponibilizava, talvez, sobre a vida de Bahá'u'lláh para fazer uma exposição. Nós emolduramos os painéis, botamos lá em disposição. Até nos metemos a besta, fizemos um coquetelzinho depois também. Era só a gente, não tinha mais ninguém, Sim, né? é. Quem é que ia Nossa, fazer um vai negócio ser. desse, Não, né? realmente um Mas para marco. mim, assim, o marco foi o bicentenário do nascimento de Bahá'u'lláh. Como é que é? É o bicentenário do nascimento de Bahá'u'lláh que É, aconteceu em 2017. que coisa. São coisas que. Se hoje, Roberto, alguém falar assim, mas vale a pena a gente. Porque o desafio maior, eu acho, do pioneiro, ele está estabelecido na sua cidade, seja a sua cidade natal ou onde ele mora, já com emprego, família, ou se ele é solteiro, já encaminhando uma futura profissão, ou já trabalhando nela, enfim, ele está ali numa zona de conforto, como dizem hoje, né? Essa zona de Hum. conforto, sair dela para esse grande desafio, ir para um lugar que ele não conhece, para uma cidade, às vezes, como é o seu caso e de Valéria, uma cidade onde não tinha nenhum barrai, nenhuma comunidade já estabelecida, se levantar e falar: agora eu vou sair de pioneiro e vou ensinar a fé, igual eu faço aqui na cidade, numa outra cidade. O que você diria? Que tipo É, de estímulo ele pode? o estímulo é aquilo que nós dois detectamos logo no início da minha fala, né? São as confirmações de Bahá'u'lláh, né? Então, se alguém quer se levantar de pioneirismo, eu sugiro estudar brisas de confirmação. Pega aquele primeiro módulo, né, do programa de pré-jovens e entenda, relembre o que é confirmação. Confie que a confirmação vai acontecer, né? Eu posso dizer que eu estava numa situação mais cômoda, porque eu, hoje em dia trabalho já há muitos anos pela internet.
né? Mesmo antes da pandemia. Você leva para Então, onde você vai o seu trabalho, né? meu trabalho vem junto comigo. Então, o que eu precisava lá em Pirinópolis era ter um bom acesso à internet, um bom acesso à rede de celular. Então, ó, E, desculpa interromper, mas aí vai uma dica, então. Quer dizer, é uma sacada, né? Quando o jovem está para se formar, para criar a sua área profissional, lembra disso. Que tipo de profissão lhe agrada, que tipo de profissão ele pode servir à humanidade, e, ao mesmo tempo, ele pode levar ela consigo, para qualquer lugar. não é? Isso é uma verdade. Então, eu tinha essa facilidade, né? Mas tinha desafios, porque a gente tem que confiar. Então, eu tive que, lá em Pirinópolis, dar cursos, né, para aumentar um pouquinho a renda familiar, porque senão não dava, né? Tem situações que são. Mas você tem que Desafiadoras. usar desafiadores, mas tem que usar de criatividade, não pode ficar, sabe, ah, meu Deus do céu, não tem dinheiro, não está dando, não vou conseguir. Você tem que se virar nos 30. Então, eu diria assim, respondendo a tua pergunta, Padinha, é confiança. Confiar em Bahá'u'lláh, ter certeza que as bênçãos chegam, mas você tem que dar o primeiro passo, né? Você tem que sair dessa zona de conforto, como você disse, né? Para que ele possa, então, te confirmar e fazer chegar essas bênçãos. Você dá o primeiro passo, os próximos 2 milhões de passos ele dá por você. Nesses, você mencionou um determinado momento que serviu, teve esse privilégio de servir a instituição nacional, a Assembleia Nacional, durante 40 anos. Nesses 40 anos, você já deve ter visto muita atividade, muita história, muita narrativa de pioneiro sobre desafios, sobre conquistas. Você lembra de algumas assim Vixe que Maria, sem mencionar nomes, né? Esse é o é, problema. Eu é, tenho que lembrar das situações. Mas eu diria isso, Padinha, assim, algumas coisas que me vêm à mente agora, né? Pioneirismo tem sofrimento? Tem. Pioneirismo tem provação? Tem, né? Não pense que não terá, né? Mas pioneirismo tem apoio? Tem. Você imagina o que é a coisa mais doce ao paladar do pioneiro do que receber uma carta da Assembleia Nacional dirigida a ele ou a ela, confirmando orações e dizendo que ela está do teu lado, que você segure as pontas firmes, que vai dar tudo certo, né? Porque era uma época diferente da nossa, né? Naquela época, a Assembleia Nacional ela se comunicava diretamente no início, né? Eu estou falando assim dos sim, talvez meus primeiros 20 anos como membro da Assembleia Nacional, né? E isso de você saber que você não está sozinho, né? Hoje nós temos outro universo de instituições que nos acompanham, né? Quem vai sim. nos acompanhar como pioneiro não vai ser nem o Conselho Regional, né? Possivelmente vão ser as agências do É, agrupamento onde eu estou, e se o agrupamento onde estou não tem nada, é agências do agrupamento ao lado é. que estende a ajuda. Você sabe que você vai ter alguém lhe ajudando, né? E tudo isso que É, você falou, do pioneirismo tem sofrimento? Tem. Tem desafio? Tem. Tem. A vida tem desafio? Tem. Tem sofrimento? tem, Tem. Quer dizer, a tem. vida, e a vida de um pioneiro, é, todos vamos morrer. Agora, se a gente vai morrer servindo a Deus, é mais honroso do que morrer, do que cair da bicicleta, pô, e bateu a cabeça É, na guia. isso. Então, É eu acho verdade. que é uma escolha, né? É uma escolha. Eu vou passar dificuldades na vida, eu vou ter desafios na vida, eu vou ter momentos de escolha, de indecisão, de a vida também. Então, eu acho que é experimentar, quer dizer, a parte da doce da vida, né? A parte doce do servir Aham. à fé. E não esquecer de uma coisa, Padinha, agora que você está me falando. Lembrar que o fantástico existe dentro da causa. A causa de Deus é uma causa de histórias fantásticas, de histórias emocionantes, né? Eu talvez termine aqui com um tributo a uma querida amiga que se declarou Bahá'í. Enfim, porque me conheceu, mas depois ela se declarou Bahá'í porque ela se apaixonou por Bahá'u'lláh. Mas para você ver como o fantástico existe e que a gente não pode deixar isso de lado, né?
A gente tem tempo ainda, Padinha? Temos tempo. Depois você corta. Não, Depois você tranquilo, corta não, aí na tranquilo, edição. tranquilo, tranquilo. Eu quero fazer um tributo a uma querida amiga Bahá'í que já faleceu, Dulce Magalhães. Ela foi uma Bahá'í de Florianópolis, Santa Catarina. Um belo dia, eu recebi... Essa mulher era uma palestrante conhecidíssima no Brasil. A gente não conhece muito circuito de palestrantes no campo empresarial e tal. Dulce era uma das pouquíssimas palestrantes mulheres com dom da palavra impressionante, sabedoria, formação. Ela fez a formação dela em filosofia, era doutora em filosofia. Bom, um belo dia eu recebo um e-mail que dizia assim: Senhor Irade Roberto Egradi, gostaria de lhe convidar para escrever um capítulo de um livro que eu estou trabalhando nele, ligado à questão da paz e tal, e coisa e coisa. E desculpe a pressa, mas se o senhor puder encaminhar o seu artigo em 15 dias, eu lhe agradeceria. Tá bom. Naquele dia, eu embarcava à noite para os Estados Unidos, para uma conferência que tinham me convidado lá. E eu tinha acabado de voltar na semana anterior de Nova York, para esse papo de nego pedante, não? Eu estive em Nova York, depois eu fui para Washington. Mas Tudo bem, o mundo é o seu quem país. quem pagava a passagem de Nova York era uma instituição, quem pagava a passagem para Washington era outra, eu tinha que voltar para o Brasil, coisa de maluco, né? Vai e volta, sobe e desce. Bom, vou fazer o seguinte, no avião hoje, eu vou trabalhar em cima desse artigo para essa mulher aí, que eu sei lá quem é, que meu nome foi indicado pelo fulano, que disse que o Beltrano, que não sei o quê. Tá bom. Cheguei no aeroporto, eu já tinha feito marcação de assento e tal, né? Era a época da Varig, tá? Pra você ver como tem tempo isso. Chega o rapaz, fala assim: Ah, senhor Irade, muito bem-vindo, boa noite, não sei o que, aquela coisa. O seu assento é o 2B. Falei, B? 2B? B é meio. De jeito nenhum. Eu fiz a minha reserva, tá aqui escrito aqui, ó, 25C. C é corredor. Falou, bom, se o senhor não quer viajar na primeira classe, tudo bem. Porque 2B é primeira classe. O senhor recebeu um upgrade porque o senhor viaja muito e o voo está lotado, então ele tirou o senhor da classe econômica, mas se o senhor quiser, eu devolvo o senhor para a classe econômica. Eu falei, não, para. Tá ótimo, B. Tá ótimo. 2B, porque na primeira classe B é corredor. É A e É B. porque o assento é enorme, é A e B, o bicho é grande. Cheguei lá, primeira classe, eu todo, sentei, abri o meu laptop, comecei a trabalhar, falei, eu não vou olhar para ninguém. Não vou querer saber de olhar para ninguém, falar com ninguém. No avião, começava a entrar, era um voo de Brasília. Brasília, nessa época, tinha um voo direto para Washington. Começa a entrar o pessoal que está indo para essa conferência. Ô, Irade, como é que vai? Tudo bem? Ô, tudo bem. Tchau. E eu lá, falei, eu tenho que escrever esse artigo. Uma moça passa pela minha frente, como é primeira classe, não precisa nem levantar, né? Para a pessoa poder sentar. Tem um espaço Largo, enorme. Você sentou do meu lado, falei, não vou nem olhar quem é. Pode ser a Bruna Lombardi, pode ser a Brigitte Bardot, eu não vou olhar, eu vou continuar escrevendo aqui, eu estou lá todo concentrado. Avião levanta voo. Não é por nada não, viu, agora? Mas ninguém sabe quem é Brigitte Bardot. Só nós dois. Nem a Bruna Lombardi, eu acho. Aí o avião levanta voo, chega o cara, o comissário de bordo, né? Era um voo Varig com a United. Ele fala em inglês, né? Mr. Egradi, o que o senhor gostaria de jantar hoje? Temos frango, filé mignon de não sei o quê, tem massa de não sei de onde, tudo chique, né? Primeira classe. Eu falei, eu vou querer o sei lá o quê, o filé mignon, tá bom. Aí ele pegou e foi embora. Ele não perguntou para a moça do meu lado o que ela queria comer. E ela chegou para mim e falou assim, desculpe, o senhor é brasileiro, né? Eu estou vendo que o senhor está escrevendo em português aí, no seu computador, desculpe lhe interromper. Ele não perguntou o que eu vou comer. O que você acha que eu faço? E eu não queria puxar papo com ninguém, né? Eu falei assim, olha, normalmente nessas situações eu subo em cima da poltrona e começo a gritar. Por que eu fui falar isso? Ela caiu na gargalhada, não sei o quê. Falei, não, querida, porque na primeira classe, como se eu fosse grande frequentador de primeira classe, o cara vai pelo sobrenome. O meu sobrenome é com E, nem falei que é Egradi, meu sobrenome é com E. O seu é com o quê? Ela falou, M. Falei, então, ele vai pelo sobrenome, vai chegar em você, não se preocupe, não. Aí, de fato, pouco tempo depois ele chegou nela, né?
Aí pronto, como eu fiz aquele gracejo que eu subiria na poltrona e começaria a gritar, ela logo começou a puxar papo. Vem cá, e você está preocupado com essa ida aos Estados Unidos? Porque agora era 2002. Logo depois, 2001, lembra? Tinha sido Depois das atentado Torres às Torres Gêmeas. Gêmeas. Eu falei, você acha que a gente vai ter problema para entrar nos Estados Unidos? Porque a gente é brasileiro, eles estão encrencando com todo mundo. Eu falei, Aí não, você falou assim: pior sou eu, que estou de pior origem. sou eu. Eu que tenho um nome complicado e com essa cara de terrorista árabe, eu tive nos Estados Unidos semana passada, não teve problema nenhum, entrei, saí e tal. Ela, como é que é seu nome? Eu falei, meu nome primeiro é meio complicado, é Irad. Ela fala assim, Irad Roberto? Eu, pelo amor de Deus, quem é essa mulher que sabe meu nome? Estou famoso mesmo. Irad Roberto Egharari? Eu falei, Grade, como é que você sabe quem eu sou? Ela, quá, 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 quá. Você está escrevendo o artigo que eu te pedi hoje de manhã, é? Ah, Eu meu falei, Deus. Você falou que tinha 15 dias. Eu estou aqui desesperado, sendo mal educado contigo. Aí eu fui lá no e-mail, você é a Dulce Magalhães? Eu falei, sou eu mesmo. Eu falei, mas que coincidência, como é que é o mundo, não sei o quê. A gente começou a conversar. Ela falou, pode esquecer esse negócio. Eu falei, 15 dias, porque ninguém leva coisa nenhuma a sério e tal, e coisa, papapá. Eu falei, você está indo para onde? Estou indo para a conferência XPTO. Eu falei, é a mesma conferência que eu estou indo, a gente vai estar junto. Padinha, a gente não dormiu aquela noite, foi só falando da fé. Que Falamos coisa. da fé, ela ficou encantada, porque ela disse que tinham indicado meu nome, mas não tinham dito por que eu poderia colaborar com o conteúdo do livro, mas então é porque você é Bahá'í e tal e coisa, papapá. Passou. Falei, olha, quando você vier, aí a gente se encontrou em Washington, falei, quando você vier a Brasília, me procura para a gente tomar um café, alguma coisa. Dito e feito, 2 semanas depois ela me liga, oi, Iraj, estou aqui em Brasília e tal. Eu falei, vamos tomar um café e tal. Tá legal, eu estou meio ocupado, porque você sabe, eu trabalho com palestra, tem horário, não sei o quê, mas um café eu consigo tomar contigo. Eu falei, tá legal. Eu pensei assim, vou levar um livro Bahá'í para ela. Que livro eu levo? Eu falei, vou levar Portais para a Liberdade, que é um livro assim que palestrante vai gostar, a história de Abdu'l-Bahá, vista sob o ponto de vista de De outra uma pessoa pessoa. que o É. acompanhou, de outra pessoa, Howard Colby Ives e tal. Resolvi levar um livro de oração também. Sentamos, tomamos um café, entreguei o livro para ela, falei, olha, esse aqui é o primeiro livro Bahá'í que você recebe, você não conhecia, né? Então, quem sabe você pode olhar, ela começa a folhear. Quando ela abre o livro, Padinho, ela olha, fecha e fala, não, eu não gosto disso não. A foto Eu de falei, o Abdul-Bahá. quê? Eu falei, o quê, Dulce? Não, para com isso, eu não gosto disso não. Isso está ficando muito esquisito. Eu falei, mas o que está ficando esquisito? Ela abre e falou assim, eu sonhei com esse homem essa noite. Que coisa, meu Deus. Ele entrou no meu sonho. Ele estava sentado numa mesa. Eu estou falando aqui, Padinho, eu estou até arrepiando. Nossa Senhora, é Ele muito estava sentado numa emocionante. mesa como se fosse a mesa dos discípulos de Cristo, né? Uma mesa de Os um 12 lá banquete. sentados, Abdu'l-Bahá no meio, ele levanta e fala, Dulce, me segue. Nossa Senhora. E eu não entendi o que era aquilo, pelo amor de Deus. Eu odeio essas coisas, eu não gosto desses E negócios. ela era assim, religiosa? Não era nem religiosa, né? Não era, ela não gostava desse negócio. Agora escuta a história. Eu falei, olha, Dulce, eu não combinei com Abdu'l-Bahá para entrar no seu sonho essa noite, nem sabia que você sonha. Eu sei lá, eu não tenho culpa de nada, então. Não, mas está muito esquisito e tal. Mas tá bom, então aí você passou. Aí ela passa um tempo, ela me liga de novo. Irad, eu não estou gostando nada desse negócio. Desde quando eu te conheci, só está acontecendo coisa esquisita comigo. Falei, o que aconteceu, Dulce? Eu entrei no avião, fui dar uma palestra em Ilhéus, senta uma indiana do meu lado e fala assim, do you speak English? Ela falou, yes, speak English, não sei o quê. E começaram a conversar. Ela falou, a primeira coisa que a mulher falou foi a seguinte, do you know Baha'u'llah? Você conhece Baha'u'llah? Ela falou assim, eu comecei a ficar incomodada com aquela indiana, aquela mulher começou a me dar nos nervos, porque eu não gosto desse negócio. Você já viu com essa foto de Abdu'l-Bahá? Eu já li o livro, adorei, mas esse negócio Bahá e começar desse jeito assim, eu não quero não. Eu falei, Dulce, eu não tenho culpa nenhuma. O Você está que está acontecendo resistindo. com Você você? tinha que falar com ela, você está resistindo. Você vai ver agora, vai piorando ainda. Passa um tempo, ela me liga de novo. Fala assim, você não vai acreditar que E aconteceu essa comigo. indiana era uma que era membro da Assembleia Nacional? Não, não era aquela que tinha vindo para o Brasil. Isso não tinha Ah, mais nada a ver com essa época. Ela veio para o Brasil em 99. é.
Isso já é o ano de 2002. Ah, sim, é claro. Então ela fala, eu recebi uma caixa de livros com 10 livros de uma editora. Você sabe que editora é? Eu falei, já sei, pelo visto você está sendo tão perseguido, os 10 livros são da editora Bahá'í. Ela falou, isso mesmo, 10 livros Bahá'ís. Eu falei, Dulce, eu não tenho culpa nenhuma. Não fui eu que entrei no seu sonho. E Não quem fui eu mandou que os botei. livros, Roberto? Quem mandou os livros? Não sei quem é o cara que morreu. Fiquei tentando pesquisar. O cara que morreu não era Bahá'í. Que coisa. Eu não sei quem era o cara. Aí eu falei, não, esse negócio tá legal. Porque eu falei, Dulce, você tá. Aí eu falei, você tá resistindo. Bahá'u'lláh tá te mandando mensagem a 3x4, em sonho. Botou uma indiana do teu lado no avião. Mandou eu pegar um livro com a foto de Abdu'l-Bahá, ele entrou no teu sonho. O cara que morreu há 5 anos atrás, que a mulher mandou, Dulce, está na hora de você dizer, Bahá'u'lláh, eu te aceito. Ela, não, que não sei o quê, que não sei aonde, que não tá, de periri, pororó. Eu falei, não, eu vou usar um outro. Aí eu falei, é isso que eu estou dizendo, Padinha, o Fantástico já estava montado. Faltava só agora alinhavar. Ela morava em Floripa. Liguei para o nosso querido amigo comum, Johnny Carlos da Silva. Falei, Johnny, tem uma tarefa para você. Você tem cartão de declaração em casa? Tenho. Eu vou te dar o endereço de uma amiga, eu quero que você vá lá e faça ela assinar o cartão de declaração. Ah, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, eu não sei quem é a mulher, eu vou lá levar o cartão. Falei, ô Johnny, eu nunca te pedi nada. Eu vou te O Johnny, você devia falar, o eu vou te Johnny vai contar a ouvir, história dela. o Johnny vai ouvir esse podcast e ele vai confirmar depois. Falei, Johnny, nunca te pedi nada, só estou te pedindo isso, por favor, vá lá. Eu estava no meio de uma reunião da Assembleia Nacional. Eu liga telefone, celular e fala com um e fala com o outro, e sai daqui, vai para lá e não sei o quê. Aí ele falou, tá bom. Então, eu vou ligar para ela dizendo que você vai lá na casa dela, que você vai ligar para ela agora, pegar endereço e que você vai fazer uma visita, que é um pedido meu. Tá bom. Passou uma hora e liguei para ele. Johnny, você foi, já ligou para ela? Não, só liguei para ela, como já estou na casa aqui da querida Dulce, uma pessoa formidável, o marido dela, um sujeito muito interessante, não sei o quê. Eu falei, ótimo, deu o cartão? Ainda não. Falei, você vai dar o cartão agora para ela. Você para com esse negócio, você foi aí para dar o cartão. Não vem com esse papo de sair daí sem o cartão assinado. Liguei de novo, 1 hora depois. E aí, Johnny? Assinou o cartão. Falei, bingo. E aí fechou-se. Essa mulher, Padinha, em todas as palestras dela, em Banco do Brasil, em não sei aonde, em empresa A e B, fé Bahá'í na veia. As pessoas iam atrás dela e falavam assim, vem cá, esse negócio que você falou de Bahá'í, o que que é? Que eu quero saber mais. Foi uma grande instrutora. Que maravilha. E o marido Agora, dela? não, aí eles se separaram e foi triste. E ela Foi já no meio faleceu? Ela faleceu, ela teve um mal súbito e foi dar uma palestra no Amazonas, voltou para São Paulo, caiu duro e morreu. Nossa. Foi uma coisa triste. É. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, Padinha, é o fantástico. Nós dois já cansamos de ver isso. Eu cansei de ver em Belfort Roxo, onde Valéria e eu ensinávamos, a gente batia na porta da casa da pessoa, falava assim, aquele álbum, né, que tinha foto de Abdu'l-Bahá também. Na hora que a gente mostrava a foto, eu falava assim, eu sonhei com esse homem essa noite. Ele falou que havia uma mensagem importante para mim. Qual é a mensagem? Nós não podemos nos dissociar dessa coisa fantástica que a fé nos Do traz. Porque místico, né? essa foi a história mística dos primórdios da causa. É. Não tem a história de Mullah Hussein seguindo com o estandarte negro, passa por um vilarejo, o cara olha e fala, é o estandarte negro. Ele saía e dizia, eu acredito, ele nem sabia o que que era. Chegava na esquina, era martirizado. É. O sujeito foi martirizado sem saber o nome do Bab, sem nunca ter lido uma escritura, sem nada, mas ganhou a posição de Marte. Agora, olha que beleza a posição de pioneiro. Se você me perguntar assim, qual é a coisa mais gostosa? É colher essas histórias, é vivenciar essas coisas. Se a gente ficar no nosso casulo, a gente nunca vai vivenciar isso. Exatamente, Então, exatamente. quem está nos ouvindo aqui quer vivenciar coisas fantásticas, levante-se para o ensino, levante-se para o pioneirismo, e você vai vivenciar coisas que você vai dizer não tem preço. E as conquistas podem ser nos campos mais distintos possíveis, né? Mas isso não tem preço. Até mesmo no sentido até pessoal. Às vezes a pessoa se levanta como pioneiro, vai servir a fé em outros lugares, e é lá que ela se encontra, lá que ela... Você está contando essa história dessa Dulce, assim, tem histórias assim bem... Opa, chegou um cafezinho aqui, Roberto.
Ah, coisa boa, viu? Pode tomar aí que eu tô seco aqui, mas daqui a pouco você também vai terminar esse podcast, senão vai ter um podcast de 5 horas, vai estar Não, todo mas mundo esse o dormindo. pessoal vai, fica ouvindo, depois eles Não, depois ficam ouvindo no carro, ficam eu acho que o ouvindo. pessoal vai usar esse podcast como sonífero. Não, Quando não tem o Valiumzinho para tomar para dormir, fala assim, não, eu vou ver aquele podcast do Padinha com idade, aí vai dar um sono. não, então, olha que grande utilidade, nós vamos economizar. Hoje eu ouvi uma pequena palestra de um médico falando: olha, eu vou receitar para vocês remédios que vocês não vão encontrar na farmácia. Sabe qual é? Uma boa noite de sono, uma boa alimentação, exercício físico. E o cara relata assim, umas 30 atividades que não entra remédio. Para isso é o maior remédio. Mas deixa eu te dizer sobre você contando a história dessa senhora, da Dulce, eu fiquei lembrando de algumas coisas, porque enquanto a gente ouve, a gente vai viajando, né? Mas eu lembrei de mim mesmo. A minha declaração como Bahá'í, claro que num grau ínfimo de diferença enorme, quem sou eu para essa grandiosidade toda dela? Mas a história minha foi muito interessante. Eu era secundarista e uma vez por semana eu estudava à noite, trabalhava de dia, e uma vez por semana a gente juntava uma turminha de uns 15 e matava a aula à noite. Porque na terça-feira, semanalmente, tinha peças de teatro num teatro chamado Francisco Nunes, em Belo Horizonte, de graça. A entrada era franca, então a gente matava a aula e ia para o teatro assistir uma peça teatral. Numa dessas noites, nós estamos na praça do Colégio Estadual, esperando o ônibus. Aí uma moça da turminha falou: olha, gente, hoje nós vamos para o teatro, né? Sabe o que acontece? Eu conheci um rapaz, e conta a história lá de como é que ela conheceu o cara, e ele é de uma religião chamada Bahá'í. E eles reúnem jovens toda terça-feira, e num bairro Funcionários. Bairro Funcionários era um bairro chique lá em Belo Horizonte, e era na casa do Doge, de Lógico, Selene e tal. E eles reúnem jovens, diz que é uma reunião muito animada, muito legal. E se a gente não fosse hoje para teatro e fosse para a casa desse amigo e participar dessa reunião? Diz que os debates lá são legais e tal. Aí a turma fica meio que dividida: vão, não vão? Eu fui o advogado que advoguei para não ir, tem nada disso. é mesmo. A combinação nossa é teatro, não é Didi. Pelo amor de Deus, Coisa de terça-feira à religião. noite, e reunião de religiosa, de jovem, desse aquele monte de cara tudo fanático. Não, convenci a turma a manter o combinado e ir para o teatro. Fomos para o teatro, não fomos à reunião. Passou alguns meses, não se falou mais no assunto e acabou. Aí eu estou numa barbearia. Chegou um barbeiro novo no bairro, na barbearia do bairro, né? E aí eu fui cortar o cabelo e tinha lá um monte de pôsteres de terras Ah, é o. Manuel. Era pôsteres da Terra Santa. Então eu sento na cadeira do barbeiro, fico olhando e falo: que os lugares bonitos, Manuel, que lugares são esses e tal? Ele começa: são lugares sagrados da fé Bahá'í. Aí eu Você falo: falou, já puxa, ouvi isso. já ouvi isso em algum lugar, né? Aí ele começa a contar aquela coisa toda e eu não dei bola. Você era E do contra mesmo, hein, cara? não, eu não me interessava muito pela coisa, né? Mas teve outros acontecimentos, o fato Mas é se que falassem para você assim, olha, tem uma reunião Bahá'í, mas tem uns biscoitinhos muito gostosos, você cedia. é um pãozinho de queijo e tal. Mas o que eu Pãozinho de quero queijo. dizer, assim, que não vou contar toda a história, mas o que eu quero dizer é que quando está a coisa Não, mas definida. agora eu quero saber como foi que finalmente você cedeu. Não, pois é, então aí eu não me interessei, não me interessei por essa, mas já era a segunda vez. Aí Gabriel, Caca, Carlos, Alberto, né? Eles vão numa reunião dessa e o Gabriel chega em casa me contando, fala: Padinha, eu fui numa reunião de um pessoal lá no Sion, que era um outro bairro, assim, espetacular. Falei: que reunião de quê, senhor? Rapaz, uma tal de fé Bahá'í.
Aí eu comecei a realmente, de fato, a me preocupar e comecei a participar. Mas o fato é que, quando tem que acontecer, acontece, entendeu? Então, E essa seus é... amigos do colégio, você chamou depois daquela menina que queria ir para a reunião, que você não aceitou o convite, você conseguiu encontrá-la de Não, novo? Não. depois outros jovens do colégio mesmo, que estavam naquela turma, conheceram a Fé Bahá'í por outros caminhos. Ah, Um virou escritor de peça teatral, chegou até a escrever uma peça sobre o Bab, um olha, monólogo sobre o Bab, e ele interpretou. Teve um outro que se tornou Bahá'í também, dessa mesma turma, não por minha causa, mas por outros caminhos, e se tornou pioneiro em Fortaleza. Ele saiu de Belo Horizonte, foi para Fortaleza como pioneiro. Teve assim muitos acontecimentos que são muito longos e legal. diversificados sobre esse mesmo. Quando você estava contando da Dulce, eu lembrei de tudo isso, né? Então é isso. Quando tem que a coisa acontecer, é um mistério mesmo de Deus e a coisa acontece, né? E eu contei essa história da Dulce, Padinha, para retomar dentro do nosso cotidiano de barrais ditos normais, né? A pessoa que leva a sua vida, ensina, não sei o quê, participa das atividades, está envolvido no plano, promove atividade central, participa de reunião de reflexão, está em todos os lugares e tal, mas não deixe no esquecimento o fato de que a fé é, como o Guardião diz, essencialmente mística. A fé é essencialmente mística. O que a gente vê como elemento para fazer a fé crescer e tal são os aspectos práticos, né? Que aí o Guardião tem outro texto que ele fala, né? Caminhar o caminho místico com os pés práticos, né? Como é que você faz isso? É você obedecendo o plano, fazendo as coisas, tudo que tem que ser feito. Mas a fé não é o plano. A fé é essencialmente mística. Então a gente tem que estar conectado nesse misticismo da causa, né? Então esse misticismo, por exemplo, se apresenta quando você diz assim: ah, eu não sei falar em público, não vou falar nada não, apesar de já fiz livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mas eu não sei falar em público. A fé é essencialmente mística. Faça uma oração e peça a Abdul-Bahá, ele prometeu que quem fosse ensinar a fé, que se volvesse a ele, que ele ajudaria aquela pessoa e colocaria na boca dele as palavras mais impactantes do universo. Exato. Estou parafraseando, Abdul-Bahá não disse assim, mas é mais ou menos esse Sim. o espírito da coisa, né? Abre a Então, boca a e eu te fé, direi o que você. ele faz a gente dizer o que tem que ser dito. A fé é essencialmente mística. Ah, não vou ensinar para aquele grupo de bêbados, não. A fé é essencialmente mística. Talvez tenha um sóbrio no meio dos bêbados. E é ele ou ela que vai pegar aquilo tenazmente. A fé é essencialmente mística. Exato. Ah, eu não sei se eu sair de pioneiro vai adiantar alguma coisa. Eu sou uma pessoa meio normalzinha. Eu não sou esses figurões que sabe fazer um negócio bem feito. A fé é essencialmente mística. Levante-se, vá e faça. Ah, mas eu vou fazer o quê? A fé é essencialmente mística. Bahá'u'lláh vai te inspirar o que fazer e ele vai colocar no teu caminho aquilo que vai fazer com que dê certo o teu esforço de pioneirismo. Então, eu diria assim, é um fecho bom para essa nossa conversa, né? Lembrar sempre, a fé é essencialmente mística, nós estamos nesse caminho místico, nós vamos encontrar pessoas fantásticas que estão esperando. E como é Exato. que a gente vai, sabe, deixar passar batido isso, né? Outro dia eu estava de novo nesse Fireside, essa roda de conversa que eu promovo às quartas-feiras, que está no meu canal no YouTube, quem quiser é só ir lá, no Irad Egrani, né? Encontra lá o canal do YouTube. Eu eu estava trazendo essa analogia que Bahá'u'lláh faz do corpo humano, né? Em que aí eu estendi um pouco essa analogia. Imagina uma hemácia, né? Que é aquela célula nossa que carrega o oxigênio. Ela diz: eu tenho a missão de levar oxigênio até o dedão do pé. Alguém tem que levar, né? Algumas hemácias vão se perder no coração, já vão entregar oxigênio no coração, já Acabou. fiz o meu papel. Cumpriu a Bem missão. do ladinho. Outras vão entregar dentro do próprio pulmão. Vão lá, não, eu entreguei aqui no pulmão. Outra diz: ah, eu tenho que ir para o fígado. Outra, eu tenho que ir para o intestino. Outra, eu tenho que ir para a perna. Mas é aquela hemáciazinha que diz: eu vou levar essa molécula de oxigênio lá para o dedão do pé, naquele último pedacinho que não vale nada, mas se você pegar aquilo com alicate e apertar, sangra. Então
tem vida, tem sangue, eu vou levar para lá. Agora imagina, Bahá'u'lláh te dá a missão de ser essa hemácia, e você se perde no caminho e não levou oxigênio para aquela pessoa que estava esperando. Ou acha que não é tão importante? Acho que dedão do pé, imagina se eu vou levar oxigênio para dedão do pé, aquele treco insignificante que só serve para dar topada em pedra e não resolve o problema de ninguém. Mas aquela célula está esperando seu oxigênio. Então, quando você se levanta para pioneiro, convença-se do seguinte: você vai levar oxigênio para alguém, de alguma forma. Essa é a tua missão. Cumpra a missão. Não vem com esse lero-lero que eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não nasci para esse negócio, eu tenho medo, eu vou pagar mico. Cara, Bahá'u'lláh vai fazer tudo por você. Leve o seu oxigênio para a ponta do dedão do pé, que é a tua missão. Se você não levar, ninguém vai levar e aquela celinha vai morrer. E você perdeu a oportunidade de ser aquele único, né? Único que levou vida para o outro. Agora, contado dessa forma, parece um negócio meio egóico. Ah, eu sou o cara que levou vida pro dedão do pé. Cara, você não é ninguém, porque se você não fizer, Bahá'u'lláh disse isso. Se vocês não se levantarem para ensinar, eu vou fazer quem levantar-se do fundo do oceano para ensinar? As pedras, né? As pedras. Cara, Bahá'u'lláh não está brincando. Ele está falando sério. Bahá'u'lláh nunca falou brincando, nem a fazer qualquer analogia. Eu não sei como, mas ele vai levantar as pedras se a gente ficar silente. Se a gente ficar mudo e não falar. Então, eu espero que todo mundo que está nos ouvindo se considere um pouquinho melhor do que pedra, né? Porque não é possível. Pelo menos você anda, fala, come, respira, pensa, raciocina, chora, ri. Pedra não faz nada disso. Mas Bahá'u'lláh vai fazer com que a pedra seja mais do que isso. Então a gente não pode perder a chance que Bahá'u'lláh está nos dando, né? Verdade. Roberto, quando você começou hoje a falar Você começou pelos seus pais, a vinda deles para o Brasil, me lembrou de um texto, e eu estou com um livro aqui do lado, esse Por Amor à Causa. Tem um texto que parece que foi escrito para a experiência que seus pais passaram, você e cada um que serviu como pioneiro. Se você me permite, eu vou ler. Claro. É um trecho curto, mas muito significativo, quando Bahá'u'lláh escreveu o seguinte: os que abandonaram sua pátria com o fim de disseminar nossa causa, a estes o Espírito fiel haverá de fortalecer através de seu poder. Uma companhia de nossos anjos escolhidos irá a seu lado, assim como ordenou aquele que é o Todo-Poderoso, o Onisciente. A grande ventura espera a quem tiver atingido a honra de servir o Todo-Poderoso. Por minha vida, ato algum, por grande que seja, é comparável a este. Tal serviço é, em verdade, o príncipe de todos os atos belos, o adorno de todas as belas ações. Assim, ordenou aquele que é o revelador soberano, o ancião dos dias. Bahá'u'lláh. Se não fossem pioneiros como seus pais, você não teria passado pela essa experiência que você, várias das experiências que você relatou hoje aqui. Eu não seria Bahá'í, porque também vieram outros pioneiros e que levaram essa mensagem para a terra onde eu vivia. E por mais que eu resistisse, que eu não contei a história toda, né, da minha resistência, eu não teria o privilégio de ter conhecido esses ensinamentos tão maravilhosos que nortearam minha vida desde os 17 anos. E depois eu, através desses ensinamentos, conquistei minha esposa, foi através desses ensinamentos, e eduquei meus filhos, né? Então, é realmente um privilégio muito grande. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o seu aceite a esse nosso convite, convidar todos que estão nos ouvindo e nos assistindo a frequentar o nosso canal no YouTube. Quando quiser mandar, você podia repetir o endereço do seu canal? É só o seu nome? É o meu nome, Irad Egradi. Irad Egradi. Só Irad Egradi. Botar Irad Egradi no YouTube enquanto canal, está lá à disposição. Tem vídeo de todas essas rodas de conversa com
É só a parte que eu falo, que eu coloco. Aí o debate eu já não coloco mais para não Sim, cansar, não né? Mas, prolongar. Padinha, Mas eu que te agradeço muito o convite de estar aqui com você. Foram 2 horas muito agradáveis, extremamente agradáveis para mim. Espero que sejam agradáveis também para os ouvintes e aqueles que assistem pelo YouTube, né? Mas muito legal, te agradeço muito, te parabenizo pela iniciativa, né, de estar falando sobre pioneirismo, né? Essa graça, né, como você mencionou logo no início, na abertura aqui da gravação, e é uma coisa que marca a vida da gente mesmo, né? Marca a vida da gente. E que a gente não tem que medir a métrica do sucesso de pioneirismo não é número de barrais sim, declarados, não é claro. número de atividades, mas eu acho que a métrica maior é isso que você leu agora de Bahá'u'lláh. O resultado não é um problema nosso, né? Isso. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas, Padinha, brigadão mesmo. Eu Valeu que muito. agradeço, Roberto. Foi muito agradável, foi muito gostoso. Muito Valeu, obrigado querido. mesmo. Valeu, um abração. Brigadão. Até mais. Até, Padinha.